Estamos em Cachoeira do Sul, muito emocionada, com duas amigonas nossa, minha e da Tataia, para fazer um bate-papo nessa mesa que só vem gente especial e que Deus traz para nós. Então, com vocês, mais um podcast das Gêmeas. Isso aí. Mais uma vez aqui, nosso segundo episódio do podcast das Gêmeas aqui no estúdio em Cachoeira do Sul, com duas mulheres incríveis, determinadas, posicionadas, cheias de histórias para contar, porque aqui são histórias inspiradoras que a gente conta. Então fique ligadinho aí, ouça esse podcast até o final, passa para as amigas e até para os amigos se precisar, né? Sim. Porque eu tenho certeza que daqui vai sair muito assunto legal, muitos insights que vai virar muitas chaves na tua vida e que tu vai ver que é possível fazer muitas coisas. E vai ser muito legal esse podcast, né? Eu tô assim já pensando assim, o que será que elas vão compartilhar, né? Porque muitas vezes nas redes sociais a gente fala um pouco da vida da gente, mas no podcast é que a gente consegue contar histórias que as pessoas nem sabem que existem. É verdade. Então por isso que a gente gosta que vocês assistam, né? Que vão lá nas nossas redes sociais, né? E fiquem aí atentos que... Hoje vai ser uma sala de podcast. Não vai ser uma mesa de podcast. Aí tá muito chique aqui nesse lugar, gente, em Cachoeira do Sul. É verdade. Então, se inscreva no nosso canal, Podcast das Gêmeas, compartilhe esse link, esse podcast com outras pessoas, se inscreva lá nos siga lá no Instagram, Podcast das Gêmeas, assista os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, tem muito conteúdo bom, muitas histórias que de repente tu ouve uma história e muda tudo na tua vida. É verdade. Né? Eu acredito muito nisso, assim. Muito, porque né? as pessoas têm histórias incríveis para ser contadas, superações, como elas começaram, como foi a caminhada, a trajetória e o destino aonde elas chegaram ou aonde elas querem chegar, né? Que é o mais legal de tudo. E assim, a gente sempre traz pessoas assim que elas buscam Deus, né, Tataia? Que a gente tem mostrado isso para as pessoas, que sem Deus a gente não é nada. E é sobre isso que a gente vai compartilhar também e elas vão contar um pouco da história delas. Então apresenta elas aí para nós, Tataia. Quem são essas pessoas especiais? Então, são duas mulheres incríveis que fizeram parte das nossas vidas em algum momento e ainda fazem, né? Uhum. Porque a gente se acompanha nas redes sociais, então a gente tá sempre sabendo alguma coisa delas. A primeira que eu vou apresentar é uma mulher que eu me emociono, porque eu acho que ela nem sabe disso. Acredito. Mas ela foi muito importante numa fase da minha vida, quando eu tinha salão aqui na 7 de setembro. Que a Nanana acabou indo embora, eu tava grávida, cheguei o nenê, meu filho mais novo, e as palavras dela foram muito importantes pra mim cada vez que ela sentava na minha cadeira pra fazer escova comigo. Ela nem sabe, eu acho, disso, mas as palavras dela nunca saíram da minha cabeça, porque ela já era uma mulher posicionada, ela já era uma mulher assim que ela sabia o que ela queria, ela sempre foi muito bem resolvida. E isso era o que ela me passava, e eu tenho certeza que hoje ela é muito melhor do que ela era antes. Né? Com certeza. Com certeza. Então, eu quero que ela se apresente, que ela diga, né, que ela pode falar quem ela é, o que ela faz, dos filhos, do marido e tudo mais. É a Lísia Ramos Carbonari. Lísia, eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu que tô feliz, Gurias, né? Na verdade, realmente, eu nem sabia de todo esse impacto, né? Nós nos víamos muito, né, Flávia? Muito! Eu ia, acho que 3 vezes por semana, só lavava o cabelo com a Flávia. É né? verdade. Que tempo bom. É verdade. Então, para me apresentar, meu nome é Lísia. Sou filha amada de Deus. Amém. Tenho essa identidade bem fortalecida hoje em dia. Isso é o que me move, é o que me sustenta. Sou esposa do Cristiano, mãe do Luiz Antônio e do Leonardo. E da Sky e da Nina, né? Que depois de velha a gente ganha filhos pets. Que legal, né? E filha da Joyce e do Cacau, irmã do Fábio e da Thaís. E que nem o meu filho pequeno diz, líder do Hemolap. Tu é líder, né, mãe? Eu digo, sou líder do Hemolap. E a minha jornada começou justamente, assim, na verdade, a minha fé em Deus sempre existiu, né? Sempre, desde criança, eu tenho uma fé que foi, assim, na minha família, minha avó, né? Sempre teve uma fé muito grande, ela sempre foi forte na fé e isso ficou como herança para nossa família, né? Mas a maturidade de um relacionamento verdadeiro com Deus realmente começou de uns 5 anos para cá e justamente buscando ser uma pessoa melhor, né? Ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor
E também porque daí a gente se dá conta que sozinho não dá conta do recado, né? Eu lembro que a mãe orava muito pelo laboratório, né? Que vocês iam ali no salão e a mãe ficou tão feliz, né? Quando eles vieram pra cá, né, Tataia? Muito, O laboratório ali legal. da... Muito legal, mas vai ter muito bate-papo, né? Vamos apresentar a nossa segunda convidada? Vamos apresentar. Que também, não sei se eu vou me emocionar agora. Porque ela, assim, faz parte da minha vida há 20 anos, gente. As duas fazem parte há 20 anos, né? Mas ela eu conheci guriazinha. Ela tinha 10 aninhos. Espoleta. Continua, né? Espoleta continua. Mas assim, ó, a gente tem muita história pra contar. E eu vejo, assim, que mesmo a gente não estando mais na mesma família, porque já fizemos parte da mesma família, né? A gente ainda tem uma trajetória, um caminho juntas. E eu vejo, assim, quanto Deus nos uniu por um propósito. E ela é a Andressa Gal. Quem não conhece essa mulher linda? Ai, muito obrigada. Seja bem-vinda, Dedê. Prazer estar aqui. Mais conhecida como Dedê, né? Lá em casa. Pros íntimos. Dedê pros íntimos, Gal no trabalho. Então, eu sou a Andressa Gal, eu sou policial, tenho 30 anos, sou a mãe do Davi, de 7. Que é meu afilhado, gente. Isso. Por obséquio. Agora sou noiva do Michel, iremos casar. Que lindo! Primeira mão, né? Tô contando aí, sou filha primeira mão essa notícia. De primeira mão, vamos casar, casar no casar. Eu disse, a gente conheceu Jesus, agora a gente já sabe, temos que casar. Verdade, gente. E sou filha da Fabiane, do Álvaro, meu pai também é policial, então eu venho de uma família de militarismo puro. Meu marido meu futuro marido é policial também. E tô aí, né? Conheci Jesus. Quem me via há um ano atrás não diria que eu tava aqui hoje, vivendo essa vida, esse propósito que eu vivo hoje. Então eu tô muito feliz com a minha escolha, com a minha nova vida. E eu sinto que Deus me chamou porque, não para dizer, a Andressa mudou. Ele me chamou porque eu era uma coisa e hoje eu sou uma nova criatura em Deus. É o que eu digo assim, se eu pude, eu acho que eu posso influenciar muita gente a ser. Porque eu não tô contando uma coisa que me contaram, ou que eu vi, ou que eu aprendi. Eu posso contar o que eu vivo com Deus hoje, que é o extraordinário, né? Aquilo. E é justamente por isso que tu foi convidada, né? Porque tu vai poder contar quem tu era antes, AC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu sou o AC e DC. Tu é o AC e o DC. Eu sou. Certo, quando a gente conversava com a Tataia, assim, mas é que a Dedê vai poder ter, tu tem histórias mesmo profundas, de quando tu não servia ao Senhor e depois que tu serviu ao Senhor. Apesar de tu ter sido batizada já faz tempo, né? Dedê, que tu já Sim, eu fui batizada nas águas lá na igreja que vocês congregam. Quando eu tinha 13 anos, então faz 17 anos que eu sou batizada. E o tempo que eu estive longe de Deus, eu estava longe, né? Então, eu digo, eu estava longe, ele sempre esteve comigo, porque o que eu passei, assim, ó, na minha vida profissional, principalmente, que às vezes a gente diz, né, isso é coisa de filme. Olha aquele filme. Tu é mesmo? Eu vivi muita coisa de filme. Eu tive, depois eu vou contar um episódio que eu tomei mais de 400 tiros numa ocorrência. Eu tomei, não. Deus me protegeu. Mas envolvendo mais, muito tiro. A viatura que eu saí, que é o carro que eu tava, ficou com 22 furos de projétil que acertou ela. E aí o pessoal lá tem a perícia e tal. Mas por aonde tu saiu? Eu disse, olha, eu saí aqui. Olha o propósito. Foi isso. E naquela noite eu tive porque assim, eu não conhecia o que Deus podia falar comigo. Então muita coisa eu achava assim, coisa da minha cabeça. Mas Deus já estava falando comigo. Só eu que não sabia reconhecer que era Ele. Eu ia de ônibus para Porto Alegre. Eu não sei se já podemos contar agora. Pode. E o meu filho tinha 7 meses. E eu deixava ele aqui em Cachoeira com a avó dele. E eu ia trabalhar. E eu tenho a publicação. Eu costumo guardar as coisas para às vezes eu pensar assim, mas tô triste, não tá acontecendo como eu quero. Eu lembro o que Deus fez quando eu nem imaginava, que eu nem tinha pedido nada, Ele já estava cuidando de mim. E eu publiquei uma foto no ônibus. E aí de uma música, porque, que nem eu digo, eu era total do mundo, né? Deus estava comigo, eu que não estava prestando atenção. E eu publiquei uma foto dentro do ônibus.
era umas 5 da tarde. E eu coloquei a legenda do Racionais aqui. Racionais. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Mas pra mim era uma música. E era o que eu tava ouvindo. E às 8:30 da noite, eu tomei esse monte de tiro, assim, sabe? E aí depois eu fui pra casa. E hoje, quando aparecem as recordações ali, que, um ano, eu pensei assim, olha só, eu já tava... Deus já tava ali me cuidando. Já tava, né? Já tava. O favor de Deus já tava sobre a tua vida. Já tava, porque ele tinha um propósito, né? E que nem eu digo, eu que sempre rejeitei viver isso tudo que eu vivo hoje com Deus. E ele sempre teve, aquilo, né? Eis que eu estou à porta e bato. Todo dia ele batia a porta e eu não atendia. E hoje eu chego a sentir saudade de Deus. E eu digo pra ele, Deus, quanto tempo que a gente podia estar junto. E eu assim, mas isso serve pra mim, assim, que cada mínima coisa que eu vejo, o cuidado de Deus na minha vida, o cuidado de Deus com a minha família, o cuidado de Deus em tudo que ele tem providenciado na minha vida, eu penso assim, Jesus, tu é top. Porque assim, tem acontecido coisas que eu nem imaginava. E eu pensei, mas Jesus, eu nem mereço isso daí. eu falo com Jesus assim. Esses dias eu comentei com a minha líder. Eu disse, daqui a pouco Jesus vai dizer assim, Andressa, espera um pouco. Porque eu falo com ele o dia inteiro. Jesus, tá acontecendo isso. E muito que eu tinha muito isso, não sei se pela minha profissão ou por já crescer no meio militar, né? De tudo era eu. Eu decido, eu tomo conta, eu tenho que saber, eu tenho que ter o controle, senão eu não me sentia à vontade. Eu nunca soube entregar. E aí o meu maior desafio nessa vida cristã é entregar. É saber se não, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor. Esse é o meu desafio. E como a gente diz, né? Quando a gente tenta as coisas com a força do nosso braço. Pra quê, né? E eu experimentei entregar pra Deus. Eu disse, não, Deus, eu tô com esse problema, eu vou entregar. E Deus fez assim, maravilhas. E eu pensei assim, Deus, nem eu tinha pensado que podia ser, que era tão bom. A gente atrapalha, né? A gente que atrapalha. Né? E o que eu penso assim, que Deus, ele tem tanta coisa programada pra gente, e a gente vai adiando. Vamos adiando. Deus, olha, minha filha tá aqui, pega aqui. E tu, não, eu que quero fazer. Eu falo por mim, né? Eu quero fazer, eu que tenho que saber. E quando eu senti essa paz, assim, de entregar, depois que eu aprendi a entregar, eu entrego tudo. Eu sei que é difícil a gente, para uma pessoa com o meu temperamento, de entregar, de não ter o controle e tal, mas é uma paz, né? É tu saber, assim, que as coisas estão, a vida está nas mãos de quem sabe o porquê e quem tem o motivo e quem tem o propósito e quem vai fazer o melhor por ti. E isso dá uma paz, é um descanso, é a paz que excede o entendimento, é essa. Eu acredito que é isso, de entregar, de deixar, olha Deus, faz o melhor. Olha Deus, eu não tô entendendo nada, mas tu tá. É contigo, Deus. E eu tenho experimentado assim, viver uma vida completamente entregue. E tem sido o que me trouxe descanso. E com todo esse teu testemunho, toda essa tua mudança de vida, né, até como filha, como irmã, trouxe também a tua família pra perto de Deus de volta, assim, né, que eu vejo hoje vocês estão todos frequentando a igreja e indo, assim. Conta um pouquinho, assim, como que era a tua relação com teus pais, com os teus irmãos antes e agora. Se eles também foram, se tu influenciou eles em relação a isso, porque de repente, vamos ser bem sincera, porque eu sei por mim também, né, que sempre também, a tua mudança fez eles também verem, não, Deus realmente muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa vida. É o que a gente diz, né? Às vezes as pessoas que te conhecem, eu conheci a Andressa há 1 ano atrás, aí é aquilo, agora tu quer ser crente, quem não escutou isso daí, né? Com certeza. Agora quer ser crente, mas é que quando a gente vive uma intimidade com Deus, e Deus não quer saber se, tá 50 anos na igreja, tá 30, chegou ontem. Deus precisa de um coração disposto. Eu creio nisso, sabe? E eu tô indo nessa igreja da Embaixadores que eu tô indo agora, faz 6 meses. 6 meses. E eu, há 6 meses atrás, eu era outra pessoa. Mas eu ia na igreja antes, né? Como eu disse, a gente já fui batizada. E o que acontece? A minha mãe começou indo na Embaixadores.
E ela foi no Encontro com Deus, que é o famoso Encontro com Deus da Embaixadores. Aham. Que a gente não pode contar o que acontece, mas a gente pode contar nosso testemunho, né? Aham. E ela foi. E eu cheguei lá na igreja e eu pensei assim, fui recepcionar ela, né? E eu disse assim, gente do céu, as pessoas estão cantando muito alto aqui. As pessoas estão batendo palma. Sabe o que eu tinha uma ideia de Deus? Eu tinha uma ideia que Deus era assim, ó, o juiz. Uhum. Que Deus ia me punir, que... falar com Deus, né? Eu sempre respeitei muito Deus. Eu sempre coloquei ele no lugar de Deus, ele é Deus. Uhum. Mas eu tinha uma ideia errada de Deus. Eu não via o amor de Deus, eu via o julgamento de Deus. Não que não exista, Sim. mas eu não sei se pela minha personalidade... E até pela profissão, eu creio. O teu pai já tem, né? Isso. Já tem essa Eu coisa não tinha essa ideia de pai acolhedor, Aham. do amor de Deus, né? Do cuidado de Deus. Eu tinha ideia assim, não, eu sei que Deus é Deus. Se eu fizer alguma coisa errada, Eu vou ser punida. eu vou ser punida. E eu creio que muita gente tem essa ideia, Uhum. né? Até tu experimentar o amor. É. De saber assim, não, que Deus, ele é justo. Ele não é julgador, ele é justo. Tu fez, muita coisa que eu fiz antes de me converter, eu vou colher. Sim. Eu vou colher, mas a diferença é com quem eu vou colher, Aham. né? É eu dizer assim, olha Deus, eu sei que eu tô passando por isso. Eu reconhecer o meu erro, eu reconhecer quem eu era. E eu saber que a partir de agora eu quero fazer diferente. Aham. E eu fui lá na igreja, e aí eu pensei assim, sabe aquela travada? Aham. Louca pra cantar um louvor. E trava com vergonha. 1000 pessoas dentro da igreja, eu com vergonha. Ai, todo mundo vai me olhar. E aí... E eu fui tocada, assim, de uma maneira que eu só sabia chorar. Aí eu entrava na igreja e sentia vontade de chorar. Aham. Eu dizia, que isso? Não Mas era um chorar bom. E eu sempre tive isso, eu não choro. Uhum. Eu não choro. Eu jamais. Não choro. Outra coisa de abraçar. Aí, às vezes, até pai e mãe. A minha irmã é muito toque. E eu aversão ao toque. Aí ela vinha me abraçar e dizia, ai, essa guria me abraçando. Eu pensava isso. Aí hoje eu vejo ela, já vem cá, vou te dar um abraço. E aí lá na igreja também, abraça 3 pessoas. Gente. É um desafio, né? É. E aí Deus foi tratando isso no meu coração, porque eu era muito dura. E é muito difícil a gente ser forte o tempo todo. Porque às vezes eu tava quebrada. Aham. Quantas vezes eu tive quebrada? E eu disse, eu não vou chorar, né? Capaz que eu vou chorar, o que as pessoas vão pensar de mim chorando? Aham. Sabe? E então eu fiquei quase 30 anos assim. Eu tive meu filho, meu trabalho é bem complicado de trabalhar, sabe? Porque a gente tem disso também, de tu não mostrar vulnerabilidade. Né? Poxa, tu é policial. Sim. Aí tu vai chegar abraçando. Que isso? Não, a gente é desse meio, assim, infelizmente. E eu fui ficando fria, dura. Não gostava de toque, não gostava de abraço. E aí, quando eu entrei na igreja, eu pensei assim, que isso? Que me dá vontade de chorar, eu não choro? Que isso? E eu mal sabia que já era o Espírito Santo me tocando, né? Hoje eu sei o que era aquela vontade de chorar. Era que eu precisava aliviar aquilo que tava dentro. E aí, tu tá num ambiente que ele querendo ou não, eu não creio nisso daí de que a igreja não é ir, é ser. Igreja é ser, mas tu precisa buscar a Deus, é a casa de Deus. Uhum. E não tem coisa melhor do que tu chegar na casa de Deus e te aliviar. Ali é o lugar pra te chorar, ali é o lugar pra te pedir. Claro, tu vai ter a tua comunhão com Deus, o teu devocional, o teu, Sim. né? Mas eu creio que ali é o lugar que a gente tem que chegar. A gente se colocar, ele é teu pai. Dizer, olha pai, tá difícil, mas eu só quero ficar contigo. Se tiver, a minha oração que eu oro todo dia, e Deus sabe disso. Olha, eu sei que pode ser que o dia não seja fácil, pode ser que seja difícil, no meu trabalho pode ser que eu tenha Muitos problemas. algum empecilho, alguma dificuldade, mas eu só te peço uma coisa, Jesus, fica comigo. Porque se tu estiver comigo, eu sei que não vai me faltar nada. Deu um problema. Amém. É aquilo, né? Se tudo vai bem, Deus é Deus. Se tudo vai mal, Deus ainda é Deus. E dentro do teu trabalho, Dedê, tu consegue identificar se antes
de tu estar nessa comunhão com Deus e sentir esse amor, como que quando tu tinha ocorrências assim que tu ia, de tu não ter misericórdia pelas pessoas e hoje tu ter uma misericórdia ou não? Não, hoje Tu tem essa percepção? hoje eu tenho, assim, uma visão diferente sobre qualquer pessoa. Acredito. Não digo nem no meu trabalho. Porque eu sei que o policial, quando vê, assim, tipo, um bandido, ou vê uma pessoa assim, é condenável, né? Claro. Vai condenar, vai falar, vai julgar. Vai ter que, E hoje, vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, Vai ter que exatamente. Qual é a diferença, assim, que tu percebe? Hoje, o que eu penso, assim, ó, que como eu vejo, não as pessoas diferentes, eu digo que Deus me mostra diferente, não sou eu que visão, vejo. né, muda, né? Uhum. Deus me mostra. Porque às vezes eu vejo assim, uma pessoa me ofender. Uhum. Era bem diferente. Às Sim. vezes, por isso daqui, por muito pouco, dava muita coisa errada. Eu era assim, né? Exatamente. Por muito pouco eu já saía ofendendo. Por quê? Porque eu tinha isso de me defender. Uhum. Né? Não, tu me falou uma coisa, eu vou te falar outra. E muita gente, a gente é assim. Tirou Deus da gente, a gente é assim. E aí, o que eu penso hoje, Nanana? O que mudou pra mim? É que eu sei que quem me julga é Deus. E quem conhece a minha verdade é Deus. Então eu não sinto a necessidade de me defender. Sim. A pessoa me fala uma coisa e eu digo, tá bom. Eu aceito, tá bom. Deus vai me julgar. Mas aí eu vou pra casa e eu digo, Jesus, tu viu, né? Viu o que a pessoa falou comigo? Isso não é verdade, Jesus. Aí eu choro, tudo eu choro pra Deus, eu reclamo pra Deus, porque quem vai mudar é Deus. Quem pode mudar? Eu te agredi, eu me defender, eu me impor, eu me posicionar, não vai mudar o que tu pensa de mim. Uhum. Mas agora, o que Deus fez na minha vida, o meu comportamento, a vida que eu vivo agora, vai mudar como tu me vê. Porque muita gente diz assim, mas tu, Gal... Eu digo, quem te conhece, tu vai. Aí eu saio e digo, tá aqui, que eu tô, quase no horário da igreja. Tem que ir lá. Na igreja? Tu? Eu digo, quer ir na igreja comigo? Eu já convido. Eu sou de convidar. Eu digo, tu quer ir lá na minha igreja? Vamos um dia. Não tem. Minha igreja. Deus não mudou, imagina tu. Não, e o que eu recebo de mensagem, assim, esses dias eu falei com a minha líder também. Eu disse, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu recebo muita mensagem assim, de pessoas, que legal, tô vendo que tu te encontrou, a tua espiritualidade e tal. E aí eu disse assim, Carol, eu recebi uma mensagem de uma menina, eu não sei se eu digo obrigado ou se eu peço desculpa. Daí ela disse, te acompanha há um bom tempo e tal, porque eu sempre quis ser policial e não sei o que, eu achei aquilo o máximo. E eu disse, uma futura colega. Uhum. E eu incentivo, eu digo, não, tem que ser. Eu sou de empoderar também, eu acho que mulher tem que ter. E aí a menina disse assim, e tu sabe que eu te acompanho um bom tempo. E se tu conseguiu se converter, eu vou conseguir. Eu disse, amém. Que show! Eu disse, amém. Eu disse, amém. É muito boa, né? E eu disse assim, não, Jesus é bom, guria. Tu vê? Tu vê? Eu disse, será que ela quer me ofender? Ou ela tá me dando parabéns? Mas aí, né? Eu disse, só Jesus mesmo. Sabe o meme, aquele só Jesus na causa? Sou eu. É isso aí. Então vamos fazer a pergunta pra Lísia, né? Porque senão vocês vão achar só de falar. Quem era a Lísia, então, antes de receber Jesus e depois de receber Jesus? Porque eu me lembro quando tu veio pra Cachoeira, assim, vocês não são daqui da Cachoeira ou vocês são de Cachoeira? Nós somos de Cachoeira, mas a gente ficou muito tempo fora, né? Uhum. E aí eu me lembro, Lísia, que quando tu conversava comigo sobre onde tu ia botar o laboratório, que vocês fizeram uma pesquisa de mercado, um monte de coisa, tu vê há quantos anos, e eu lembro disso. E aí vocês decidiram investir em Cachoeira, que é uma coisa tão legal, né? Que as pessoas, quando elas têm essa coragem de investir na cidade, na sua cidade. E aí vocês trouxeram o laboratório pra cá, hoje ele é um super laboratório, né? Quantos anos já tá aí? Eu quero, assim, que tu comente, assim, que tu fale um pouco dessa tua trajetória, assim, de como vocês vieram pra cá, esse crescimento todo, toda essa trajetória profissional, pessoal, e essa vida, assim, antes e agora. Por quê? Porque, na verdade, tu sempre teve uma vida muito séria, né? Tu sempre foi muito correta, muito ética em tudo que tu fazia, nas tuas palavras. Eu acredito que até dentro da tua empresa, mas eu acredito, assim, também que com certeza teve muitas mudanças, né? A Dedê estava falando e, de uma certa forma, eu vinha ouvindo ela e passando um filme na minha cabeça, assim, sabe? Sim. Porque, resumidamente, eu acredito que é o processo de tu entender que tu não é serva e tu é filha, né? Sim. É o que tira a gente da condição, né, de julgado pra filha. Imagina? Eu me senti num up.
E eu acredito que pra mim foi de outra forma, mas foi assim, porque pra mim Deus também sempre sempre foi Deus, né? Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre tive muita fé em Deus. Eu tinha uma avó que tinha uma fé Inabalável. invejável, Aham. invejável, mais que inabalável. Assim, ela falava coisas naquela época que eu dizia, tinha aquela frase assim: ai, tu quer ser feliz, tu quer ter razão ou tu quer ser feliz? E eu digo, existe como ser feliz sem ter razão? Aham. É bem isso. Entendeu? Ai, porque o perdão é a tampa da panela dos milagres. A minha avó me falava essas coisas, né? Aham. E a sementinha foi sendo E plantadinha, eu dizia, né? mas que perdão, criatura, tu não viu o que ela fez? Como é que se perdoa? Aham. Sabe, assim, ó, e essa era Sim. a Lísia, entende? Então, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. E eu entendia que eu agradava a Deus, sendo essa pessoa justiceira, sabe? Assim, então, como tu dissesse, não era pelo mal de ninguém. Era porque como é que se mentiu não presta, se fala a verdade presta, né? Uhum. Se Fazia a É separação, verdade. né? Aham. pra mim era muito simples. Bom, ruim, Bom, Aham. né? O bem e o mal. O bem e o mal. Aham. Eu, pra mim, não tinha dúvidas. Sim. Entende? Assim, ó. E eu sempre, nos meus depoimentos, eu sempre digo, e o inimigo usa muito disso, né? Pra te empoderar. Aham. Entende? Porque, como tu disseste, a gente chegou aqui, abriu um laboratório, as coisas foram dando certo, né? Tudo vai dando certo, tu vai prosperando, Aham. né? Só que a carga começa a ficar muito pesada, porque é na força do teu braço, né? Aham. É verdade. Entendeu? E aí era na força do meu braço, e eu que sabia quem era bom e quem era ruim, quem tava certo, quem tava errado. E eu digo, era rainha de copas, né? Julgava, condenava e cortava a cabeça. Foi boa essa. Aham. Mas que bom que a gente consegue se Corta a identificar cabeça. que a gente era essa pessoa, É, né? aham. Nossa, na verdade, assim, eu não fazia mal pra ninguém, mas tipo, Sim. tu já não era mais digna do meu convívio. E pronto, sabe? Aham. Eu saí de grupos de amizade, eu olhava pras pessoas e dizia, não, isso não é amizade pra mim. Se isso é o padrão de amizade pra você, eu estou fora. Uhum. Entendeu? Uhum. E tipo, e tava tudo certo, né? Só que as coisas começaram a ficar bem pesadas pra mim. Sim. Entende? E para as pessoas que conviviam comigo, pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, entende? Porque tinha que ter um padrão para conviver comigo. Aham. Que interessante isso, né? Muito. Mas Né? eu acho que Deus usa de tudo, né? É. Até das coisas erradas Deus usa pra depois botar. Até o dia na vontade assim, ó, que eu entendi que daí não. Aí o que aconteceu? Aí, por exemplo, claro, a minha empresa foi crescendo, o laboratório foi crescendo, cada vez tinham mais pessoas sendo lideradas por mim. E tudo dava certo, do seu jeito tudo dava certo, entende? E é um ramo que requer muita Sim, excelência, sim. muita seriedade, Uhum. né? Então eu sou muito rigorosa, eu sou muito correta, né? Mas isso não precisa ter o peso que eu dava, Uhum. né? E aí eu comecei a ver que eu precisava me desenvolver, né? Que eu já não estava mais dando conta do negócio. Eu não entendia ainda que eu precisava, porque eu achava que eu tinha Deus. Sim. Eu achava que eu agradava a Deus, porque eu defendia as coisas. Certo. Sim. As tábuas dos mandamentos andavam debaixo do meu braço, né? Então, assim, como é que Deus não ia estar Do teu lado, né? do meu lado, né? É. Então, assim, pra mim era muito claro, muito óbvio, tava tudo certo, né? Os errados eram as outras pessoas, né? Sigam-me os bons. Muito boa. Muito boa essa dica. É. Os bons e os que conseguiram. E os que... E os que foram. Né? E Então, foi indo, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu tive uma questão de que quando eu fiz 35 anos, eu já tinha o Luiz Antônio com 4 anos, que é o meu filho mais velho, né? E eu decidi engravidar, ter o segundo filho, né? Daí eu e o Cristiano ponderamos e resolvemos, então, ir pro segundo filho. E nesse processo de ter o segundo filho, algumas coisas foram acontecendo que já não eram mais sob o meu controle, Aham. né? Porque eu passei por um processo de ter perdas gestacionais Consecutivas, sequenciais, assim, e aí fui atrás pra saber o que era e como assim, por que Deus, né? Justo eu, né? Sim. Eu que tô certo. Digna. Aham. Ah, eu que tô O certo. que eu fiz pra merecer isso, né? Tipo, Ai, né?
E aí, nesse período, eu descobri que eu era trombofílica, e aí, nesse período, também eu comecei a seguir vários perfis e fui conhecendo várias coisas. E entrei numa jornada de desenvolvimento de inteligência emocional, né? Porque eu precisava ficar inteligente emocionalmente. Todos nós precisamos, né? Eu falo pra todo mundo, né? Tem que buscar essa ajuda, né? E daí Deus me agraciou, assim, por um caminho em que gradativamente eu fui entendendo que Deus me deu a lei para eu obedecer e não para julgar. Né? Amém. Entendeu? Então... Legal essa frase. Muito boa, até pro título do nosso podcast. E pra mim a virada de chave foi essa, né? Que a gente estava conversando antes. Eu entrei numa jornada de treinamentos, de cursos que tinham o princípio judaico-cristão, que pra mim, tranquilo, pode ser o princípio que quiser, desde que me entende, assim, né? Já sigo, né? Então assim, e aí eu fui entendendo o que eram os princípios judaicos cristãos. E nesse processo eu conheci um casal, conheci uma pessoa, né, uma menina, eu dizia uma menina porque ela era bem mais nova que eu. Hoje eu já nem acho tanto. Né? E sabe quando uma pessoa fala contigo e tu diz assim, como tão nova, é tão sábia, sabe? Daí eu digo, tá, mas eu queria pensar assim, eu queria reagir assim, eu queria ser assim. E ela fazia os mesmos cursos que eu, né? E aí a gente, nos intervalos, nós almoçávamos juntos, daí lá nós já... Porque era uma grade de cursos, então a gente ficou um ano inteiro se encontrando finais de semana, assim. Sim. E nesse processo eu descobri que ela era pastora. Que legal. Que interessante. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e disse, mãe, fiz uma amiga tão legal, só que ela é pastora. Só que ela é pastora, né? E pra mim era uma coisa muito fora da minha realidade. Sim. Porque eu ia na missa, eu né, padre e tal, nada contra, né, gente? Mas assim, era o meu padrão de... Uma outra realidade. Pra mim, pastor era uma coisa assim, né? Cheia de preconceito. Né? Sem credibilidade nenhuma. Mas ela é tão legal, sabe? E aí a gente começou... Até hoje ela ri de mim, que eu conto essa história pra todo mundo, né? Mas ela é pastora, mas é tão legal. E aí a gente começou e tal. E aí ela foi indo, e aí um dia nós estávamos sentadas almoçando, eu lembro direitinho, assim, sabe? E aí, eu encantada, conhecendo a história da vida dela e tal. E aí um dia, nós comendo assim, meio-dia, ela me disse assim... Isa, tu acha que Deus ouve mais a mim do que a ti, porque eu sou pastora? Ou tu acha que, tipo, a minha oração, né... É mais eficaz. É mais eficaz que a tua, só porque eu sou pastora? Eu digo, imagino que deva ser, né? Tu deve ter seguindo a hierarquia, a linha direta, né? Tem os contatos seguindo a linha direta, né? Com certeza, tá mais perto. Aí eu disse, com certeza. Aí ela tu respondeu que sim? Aí ela me disse assim, eu digo, ai, Alana, com certeza, acho que tu deve ter, né? Uma intimidade. Né? Mas daí que veio a palavra. Ela disse, Lísia, desde que Jesus veio, morreu na cruz por nós e o véu da igreja foi rasgado, todos nós tivemos acesso a Deus. Quando ela disse, eu disse, onde é que fica esse véu, criatura, que eu nunca soube que ele foi rasgado? Eu perguntava, porque eu fiquei com vergonha, não perguntei, né? Sim. Aí ela disse, não, Liz, a única diferença, ela disse, a partir do momento que o véu foi rasgado, eu nunca nem sabia que tinha havido um véu, né? Assim, não, aí eu digo assim, todos nós temos acesso a Deus. E a diferença entre eu e tu é a intimidade que eu tenho com Deus. E não é porque eu sou ou não sou pastora. Na verdade, aí ele caiu uma ficha muito grande em mim, assim, que eu disse assim, aí ele disse, como é que tu é íntimo de alguém? Tu se torna íntimo de alguém vendo ele 1 hora por semana, né? Que é o que eu fazia. Vou lá, né? Ainda escolhe uma missa bem curtinha pra cumprir o protocolo. Louco pra ir embora. Né? Daí ela diz assim, a intimidade é quando a gente conhece. Como é que a gente conhece? A gente conhece quando a gente passa tempo juntos, né? É verdade. Né? Sim. E ali começou a virada de chave. E aí, como uma pessoa prática que sou, eu digo, preciso saber dessas coisas, né? Mais um cursinho, vamos lá.
E ela, capaz, Lísia, capaz, isso é só tu ir pra uma igreja, né? Nós não somos da mesma cidade, ela mora em Cruz Alta. E eu digo assim, ela disse, Alana, qual é a possibilidade de eu ir pra uma igreja? Nenhuma. Tu vai ter que fazer isso por mim. Legal. Né, assim, ó, vamos fazer um polígrafo, que né, passo a passo. Já me manda alguma coisa aqui Né? pra eu Você vai me estudar. mentorar, né? Já vai ser minha mentora. Espiritual. Essa foi a palavra. Aham. Esse foi o acordo. Ela disse, Lísia, é só tu não entendeu, Alana. Eu preciso de um curso rápido, prático, pra eu chegar nesse, Uma base, só uma base. né? Não, eu já Aham, queria uma interessante. pós. Ah, tu já queria um? Logo. Ela já, o pensamento dela é Me grande, lança o né? polígrafo Ela aqui que eu sempre quero. foi assim, eu tive- sempre foi uma pessoa que sempre buscou. Coisas grandes mesmo, É. altas, níveis maiores, E né? aí, E a tua mente, na verdade, sempre foi expansiva, né, Lisa? sempre. O Cristiano me diz, Lísia, o que tu ainda tá dando conversa? Eu digo assim, Cristiano, eu vivo num mundo de possibilidades. Ai, que horror. Assim, né? Não vamos cortar, né? Claro, Deixa, com certeza. né? A Deus, gente tem Deus negócio- pode, né? E Ah, Deus pode. essa semana aconteceu, a gente tem um negócio que vai acontecer e não acontece, vai acontecer. E ele já disse, Lísia, nem recebe mais de como não, uma hora vai chegar uma proposta Só vai esperar. que Claro. caiba, né? Aí, enfim, se for pra ser também, se não Sim, for pra sim, com certeza. tá tranquilo. E aí eu fui enlouquecendo, ela vai fazer, ela, Lísia, eu digo, não interessa, tu vai fazer. E aí a gente foi alinhando, e nosso curso ia começar, tipo, segunda-feira, né? Aham. E o Cristiano vinha também fazendo toda essa grade junto comigo. Eu já, assim, ele Sim. começou depois, então ele vinha depois. E nós meio que nos intercalávamos, né? No final de semana que eu ia, ele ficava, no que eu, né? Nós estávamos Sim. nessa. Daí tinha algum que nenhum ia e tal. E só que eu nem comentei com ele nada, porque eu sei que esse assunto gera polêmica e tal. E o Cristiano acompanha. Vocês conhecem o Cristiano, Aham. as gurias? Ele super vai atrás de tudo que eu invento, assim, nunca. Esses são casal, sempre foram, né? Sim. Um casal muito Tem gente que a ligado. gente também tem. De vez em quando as pessoas acham que a gente é até irmão, sabe? Porque então, Parceria boa. É uma parceria muito boa. Aí. O Cristiano indo, né? E eu fiquei com os guris e tal. Quando ele chega. E a gente sempre voltava domingo de manhã, né? Porque o curso acabava muito tarde, sábado de noite, a gente chegava em casa domingo de manhã. E naquele final de semana, o Cristiano me disse assim. Lísia, eu tô apavorado. Chegou domingo de manhã, disse assim, eu tô apavorado, chorando, assim. Ele disse assim, eu descobri que eu não tenho intimidade com Deus. Eu digo, Que bem lindo. Tamo junto. Somos dois. Tamo junto. Deus é muito perfeito, né? Não precisa fazer nada, né? A gente não precisa fazer nada, né? Pra convencer Você o outro. É Deus entende, é que faz. assim, ó. É o E, Espírito gente, Santo a gente conversa. não vai pra lá pra falar de Deus. A gente vai lá pra falar de negócios. Sim, eu sei de que- aham. Treinamento pessoal, de né? Aham. desenvolvimento Pessoal, humano, aham, inteligência, sim. né? E ele me disse assim, gente, eu tô chocada. Ele disse assim, ó, eu disse assim, ó. Essa é a má notícia. Agora eu tenho a boa notícia. Meu curso vai começar amanhã, tem vaga na minha turma. Meu curso de crente Deus, vai vai. Meu começar. curso de crente. Meu não curso de não, crente eu vai só que eu nem começar. sabia. Deus o livre crente, ora eu crente. Sim. Né? Aí ele disse, sério, Lísia? Daí eu disse, sério, agora toda segunda, das 2 às 5 da tarde, eu tenho meu curso de crente. Não era esse o nome, né, Gurias? Sim. Sim. Aí nem tinha nome, a Lana teve que inventar um curso pra mim. Aí, Discipulado. era Tipo um discipulado. discipulado, né? Só que pro ouvido da gente que é fora desse mundo, até isso, né? Sim, soa mal, né? Soa mal. Quando a Dedê falava, me vinha isso. Até o nosso linguajar muda. Aham. Crente, nossa, Mano, a né? gente falava de um Aham. jeito, depois a gente muda até a forma de É. falar. E nós, no domingo de manhã, tomando chimarrão, eu digo, eu vou ligar pra Lana, então vou ver se tem como tu Participar. participar. Aí o Luiz Antônio disse, mas o que vocês vão fazer? Daí ele disse, nós vamos fazer tipo uma catequese de adulto. Olha. Assim, que na nossa, né? Aham. Na nossa linguagem antiga Sim. seria uma catequese. Ah, não, mas se vocês vão fazer, eu vou querer fazer junto, né? Oh. Na época ele tinha 13 anos, né? Ai, que que amor. Que amor. Aham. Daí eu digo, então tudo certo, né? Bem bom, porque daí a hora que o Léo tá na aula, segunda-feira, das 3 às 5, a nossa. Daí eu digo, tá, você tem que falar com a minha professora se vai dar tudo certo, né? Aí liguei pra Lana, a Lana disse, ai, Lísia, não acredito, que bênção, que não sei o que, não sei o que. Tá, Imagina mas que ela já não tava orando, né, pela família. Como Deus agiu rápido. Aham. Aham. E aí a gente pegou e aí ela disse, não, mas então deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Já que vocês vão fazer como família, não tem por que eu fazer sozinha aqui. Eu posso convidar meu marido pra fazer junto? E aí foi quando a gente conheceu o Raul, que era o pastor, Aham. né? Aí a gente se conheceu. Bom, hoje a gente é amigo, assim, de se visitar nas casas, assim, nas férias e tal, né?
E aí Legal. começou o discipulado. E aí, gente, aquelas tardes rendiam, assim. Porque é tudo novo, né, sabe? Lísia? É tudo novo. Meu Deus, nós começava, era pra acabar em 2 horas, nós tinha que sair correndo buscar o Leonardo no colégio, porque nós tinha se estendido, assim, sabe? Aham, E foi uma bênção, assim, porque daí começa quem é Deus, né? aham. Quem é Jesus, né? Quem é o Espírito Santo? Que tipo assim, ó, eu digo, gente, como é que eu passei? Eu me lembro que quando eu comecei a conhecer, eu dizia assim, meu Deus, eu tinha 25 anos. Eu disse, meu Deus, eu aprendi tudo errado nessa vida. Nunca me ensinaram me isso sentia aqui, assim nunca também. me ensinaram isso aqui, eu me sentia assim. É, Eu pensava, você nem sabia que dava pra pedir tanta coisa. Pode pedir assim. Só chegar e pedir. Experimenta chegar e pedir. Mas eu vim de uma família, assim, que eu dizia que eu não ia ser mãe, que eu não ia casar, e que pra isso, pra mim, era bem capaz. Eu digo pra todo mundo hoje, se eu não tivesse me convertido, eu ia ser feminista, de eu queimar sutiã. de cabelo rosa. assim, sabe? Porque eu fui criada só pela mãe. E a palavra, e aquilo que Deus disse, eu criei a igreja, criei o casamento, criei a família. Isso foi me convencendo que que eu tinha que mudar tudo aquilo que tinham me ensinado durante toda a minha vida. É isso que é legal, né? E aí, nesse processo todo, daí, enfim, acabou a mentoria, né? Só que a gente não tinha, assim, eu não conseguia, eu não via, não tinha em Cachoeira, Sim. assim, alguém que tivesse na mesma... Tinha amigas, mas que Sim. estavam perdidas que nem eu, assim, querendo achar Um lugar. É. Aham. Só Ah, que- vocês são gêmeas mesmo, né? Muito. Seguido. é, Um lugar. e ainda cheia de preconceito, Sim. cheia de desconfiança, Aham. sabe? Não, e tu ainda buscar um lugar na tua cidade com as pessoas que tu conhece. Isso Exato. também é difícil, né? Não, e assim, com muito imatura ainda na fé, Sim. né, gurias? Assim, já tinha bastante conhecimento e Muito, né? muito pouca sabedoria. Né? A sabedoria. Isso aqui são duas coisas bem diferentes. A sabedoria vem com o tempo. É. Então, assim, muito cheio de coisa. Então, eu e as minhas amigas, né, a minha turma de crente que eu já tinha, né, nós estávamos nessa busca e tal. E nesse período, eu já estava começando a ouvir falar sobre o projeto da Joyce, que tem uma história bem Sim. linda também, do Mais de Ti, e aí já tinha os convites para participar das células e tal, mas tudo muito assim, né? E o Raul e a Alana, né, que são esse casal que daí a gente diz, então vamos criar uma célula online, né, para vocês não Sim. ficarem... E a Sem gente congregar, começou né? naquela coisa de célula online, foi bem legal por um tempo. Só que tinha essa preocupação deles também, né? Gente, é importante congregar, é importante Sim. estar num lugar, a gente tem que achar um lugar pra vocês congregar e tal. E aí começou essa busca, daí apareceu a Joyce Sandoval, o pastor Marco e o pastor Josney, e aí começou a ver toda essa integração, a gente se aproximou Deus vai aproximando. Sim. pra daí, então, chegar na igreja, que, né, eu acho que que cada um todas identifica, as igrejas né? são boas, não Sim, quer dizer, sim. né, Mas a assim, gente tem que se tipo, identificar. É, né, exato. então, pra nós ali, com o pessoal, foi onde a gente se identificou, então, a gente tá congregando lá na IDC, hoje, por exemplo, eu estaria na célula na casa Sim. da Joyce. Ah, eu também. É. Um beijo pra minha líder. Ela sabe que eu não fui na célula, mas é um bom estaria motivo. lá. O Luiz Antônio tá na célula de jovens, Ai, que né? legal. O Léo tá na célula. Então, toda quarta vai o Léo pra célula Kids, o Luiz Antônio pra célula de jovens, Que bacana. e eu e o Cristiano pra célula de casais. E aquilo é um compromisso, assim, pra vocês verem como vocês são queridas, né? Que eu não marco nada a quarta, sempre. Pra mim é uma prioridade Sim, a quarta tá lá. Né? E isso tem transformado muito, muito, muito a minha vida. E aí, no início, a minha família também achou, né? Estranho. Né? Porque nós nos Sim. criamos com fé, com igreja, com tudo, mas é uma fé, mas é diferente, né? É Quando diferente. É uma coisa vai- que é imposta pra gente, né? Assim que. tem que ter Tem que ir na igreja. E alguma respeito coisa. e entendo quem sim. acha que é por outro Sim, caminho, sim. entende? É, Pra nós mim também, não foi, com certeza, né? é. Pra mim não foi. Eu o que eu fazia não me levava pra um outro nível Sim. que eu vivo hoje. Aham. E eu vou dizer pra vocês, gurias, isso agora acho que tudo isso começou uns 5 anos atrás. E aí, no início, assim, o pessoal lá em casa, assim, e eu sempre fui de buscar, né? De dizer, agora ela vai pra uma igreja bate-palma. Aham. Tipo, só Eu tinha isso também. Nunca ela buscou É uma primeira coisa. agora ela vai pra uma igreja Eu digo agora sim. E quem é que bate mais palma hoje lá sou eu.
Eu sou a primeira a puxar uma Mas os palma. meus já estão tudo lá batendo palma. Né? Então, assim, foi muito legal tudo. E aí que tá, daí eu acho que é essa virada de chave, sabe? De tu se reconhecer como filha, Aham. né? De que Deus te dá a lei só pra te cumprir, não pra te julgar, né? E eu entendi que o julgamento leva a ira, que leva ao ódio, que leva a justiça própria, que isso te torna tão pecador quanto quem tu tá julgando, Sim. né? Que pra Deus não existe o pecadinho e o pecadão, Aham. né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aham. E eu vou te dizer que ele vai levando a gente para níveis cada vez mais altos, né? Porque daí também a gente acredita que agora sou de Jesus, né? Congrego, jejuo, oro, louvo, me esforço muito para amar todos os próximos. Renuncio bastante. Deus é tão sábio, Deus é tão sábio. Eu renuncio tanto. É uma renúncia. É uma renúncia. Assim, me esforço. Tudo é renúncia, né? esforço. E aí Deus esse ano me deu a experiência, assim, está me dando, eu digo, olha, com certeza esse ano, porque daí tu acha que, agora esse ano, agora cheguei, né, agora tô bem, agora sou filha, né, sou tal, e esse ano Deus me deu, assim, ó, um nível de decepção com as pessoas, sabe aquelas coisas que tu não espera de ninguém, muito menos de quem está fazendo. E aí que eu entendi que Deus tá me ele só tava fazendo eu passar por isso, tá permitindo que eu passe por isso, pra viver o que tu terminou de falar, é eu entregar pra ele, é tu saber que tu não vai te defender, que quem te conhece é ele, quem conhece o teu coração... Não se justifica o que não se faz, né? Exatamente. Então, assim, ó, e é aquela coisa em que tu é literalmente impotente, que a única coisa que tu faz é entregar pra quem tem que agir, o que tu tem, o que tu entrega, fatos, né? Mas que não vai ser Deus, né? Que a gente acaba entrando no julgamento dos homens, né? Mas no primeiro momento eu disse, meu Deus, aquela vez, por que comigo, né, junto, né, assim, umas coisas que, no nosso modo humano de ver, a injustiça ao cubo, ao quadrado, se eu fosse achar que as pessoas devessem gratidão a outras pessoas, eu digo, justo com as pessoas que, se eu não esperasse gratidão, eu esperaria pelo menos respeito, honra por tudo que se fez, por tudo que se construiu, por tudo que se, sabe? E aí eu digo, gente, pra que isso? E agora, assim, quando eu processei todas as informações, tu falou, eu disse exatamente isso, é tu saber que, tipo, não é na força do teu braço, é literalmente tu olhar pro acusador, tu saber que não é a pessoa, que na verdade aquelas pessoas estão sendo usadas, né? Pra te levar a pecar, pra te levar a irar, pra te levar a querer fazer justiça própria. E aprender a dizer assim, ó, Jesus, eu abro mão da minha justiça própria para que o Senhor faça a sua. E não necessariamente é para receber a recompensa. A recompensa, não, Deus, porque talvez o propósito de Deus para minha vida seja realmente passar por essa injustiça. Entende? Mas caiu nas mãos de Deus e não da dos homens, Davi já disse. Entende? Eu assim, prefiro também. Israel passou por isso, né? Ele foi preso injustamente. Exatamente. Mas por quê? Porque Deus tinha um nível muito maior pra ele. Maior, certeza. Entende? Então, assim, ó, hoje eu desfruto daquela paz que transcende qualquer entendimento, porque eu não consigo entender o que tá acontecendo. Mas eu também não perco a paz. Tu entende? As pessoas que estão na volta, Lísia, mas tu não quer dar um... Não quero. Tenho assim, ó, uma tranquilidade, uma paz de saber, assim, ó... E vem esperar. Tudo vem, né? Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eu desfrutasse de viver a paz no meio de tudo que eu acho errado, sabe? Assim, ó, de estar me sentindo injustiçada, de estar me sentindo... Sabe assim, ó, isso não muda o meu estado de espírito hoje. Não faz com que eu queira fazer justiça, não faz com que... Eu quero que a verdade apareça, que a justiça se faça, mas eu também entendo que não é o que a gente espera que aconteça. Entende? E eu digo assim, ó, eu sei que o Senhor vai me capacitar a lidar com qualquer circunstância.
Entende? É um treinamento, né? Exatamente. Então, assim, ó, se o objetivo do inimigo era me causar ira, falhou. Aham. Entendeu? Se o objetivo do inimigo era me levar a Que tu agisse querer com justiça própria. com qualquer justiça coisa assim. própria, Ou te intimidar, né? que o meu pecado sempre foi a ira, o ódio, a justiça própria, tô livre, graças a Deus. É o deserto, né? É o Entendeu? deserto. E aí, exatamente. Então, não é que tá tudo bem, eu tô bem. E tem Entende? situações que acontecem na vida da gente justamente por isso, porque a gente também já passou por essas coisas. É justamente porque Deus quer te levar para outro lugar, quer tirar aquelas pessoas dali, te colocar novas pessoas, novas amizades, novos lugares, novos ambientes. E a gente não. E se não acontece, a gente não se desliga. Não. A gente não sai porque a gente fica presa. E hoje pra mim é muito claro, assim, eu entendo que não é nada sobre eu e tu. Aham, Entende? é sobre ele. É sobre o céu e o inferno. É aquilo, né? Deus ouve conversas que a gente não ouve. Eu tenho tido experiências em que eu oro por uma pessoa já faz um tempo. E aí parece que eu não vejo acontecer nada. E Deus um dia me disse isso. Mas continua, porque não é sobre tu e sobre ele, é sobre mim. E aquilo foi me. Sabe, é verdade, o que eu quero botando de. Como assim? Eu oro, Deus, e as coisas Dando prazo pra Deus. Tô dando prazo pra ti, né? E Deus diz isso Dando pra mim toda prazo hora. Não é pra sobre mim, sobre ti, é sobre mim. É sobre ele. Não é sobre eu e a pessoa. É sobre Deus. E aí isso aí vai tranquilizando o coração da gente. E é tão importante, assim, quando a gente passa por situações assim, que Deus começa a mostrar quem a gente é. Exato. Diante daquela circunstância ou situação. E geralmente os nossos problemas vão ser com pessoas, né? Porque esse microfone não vai me causar nada, mas tu pode me causar e eu posso te causar. E o mais importante que eu acho, assim, dentro dessa busca toda, nós já somos mais de 20 anos, né, também no Senhor, já passamos por todos os processos até aqui. Até todos os níveis de crente também. Que se diz uma pessoa comenta assim, não, mas agora a pessoa tá naquela assim, ó, tudo é pecado, tudo não sei o quê. Vai passar. Vai passar também. A gente tem essa fase, é horrível. Então a gente condena todo mundo, só a gente é santo. A palavra é só pro outro, não é pra mim. Mas o importante de passar por esses processos que nem tu tá contando é isso. Primeiro saber quem a gente é. Exatamente. E é importante saber que tu é filha, né? Exatamente. E deixar realmente entregar pra Deus toda essa situação, entregar as pessoas e saber Deus. Orar por elas. Orar pelos meus. Porque tu sabe que amontou brasas vivas na cabeça. Enquanto a gente deseja evoluir, né? Enquanto eu não quero mais ser aquela pessoa. Eu não quero mais ser aquela velha Lísia que vai lá buscar a velha Lísia pra ela ressuscitar. Eu não quero mais isso pra mim, tu não quer mais isso pra ti. Mas tu vê os desafios que a gente enfrenta, porque pra saber, assim, será que eu já saí dessa velha criatura? Eu acredito exatamente nisso, sabe? Porque parece que, tipo, opa, mas como assim agora isso, né? E aí tu entende, sabe, assim, entendi. E se tu falar isso pras pessoas, você vai dizer, que isso? Tu é uma boca aberta. Tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer Coisa nada. que mais que eu escuto é agora. Tá, mas tu não vai fazer nada. E aí que que tá o testemunho, né? E aí é que tá a diferença. Porque é isso, Lísia, a gente descobre na vida cristã que o homem só quer duas coisas na vida: prosperidade e paz. Só que a prosperidade não te traz paz, mas a paz pode te dar a prosperidade. É verdade. Entende? Então, assim, quando a gente chega nesse nível, tá buscando esse nível, vai se levantar muita coisa. Mas é tão bom, assim, essa caminhada, né? Até porque eu acredito que o inimigo não tá faceiro contigo, né? O que ele quer? Mas ele não pode mais tomar conta da tua vida. A diferença é que tu enxerga, que nem a Tataia disse, que tu enxerga que aquilo ali é a tua prova, é tu ver a prova quando ela tá acontecendo. Eu creio nisso, sabe? Alguém falou uma coisa, me magoou. Mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso é responsabilidade minha. Como eu recebo isso? Né? Porque às vezes também a gente dá acesso às pessoas. Né? A pessoa, eu sei que isso aqui te machuca. E eu tô triste contigo, eu vou fazer alguma coisinha, porque eu tô triste, tu também vai ficar. Mas a diferença é como que eu deixo tu me acessar nessa área. Eu sei que microfone preto me incomoda. Eu não vou ir num lugar que tem microfone preto, por exemplo, né? E eu tenho aprendido, assim, a filtrar isso. Eu sei que tal lugar vai me induzir ao erro. O que eu vou fazer lá? Né? Eu vi uma pregação do pastor Lucinho, aquele, eu adoro ele. Eu adoro também. Eu amo ele. Eu e a Dedê somos apaixonados pelo pastor Lucinho. Um dia eu vou no culto dele. Eu amo ele. E que ele disse, não vai na beira do pecado. Tu sabe que ele tá o pecado, não vai na beira, né? Pra que tu precisa ir lá? E eu tenho aprendido, assim, e me percebido que muitas coisas que eu fiz de errado, muitas atitudes que eu tomei, não era nem porque eu queria, era porque eu precisava da atenção.
Aham. Entendeu? Não é porque, eu era braba. Eu Fazia acontecer. fazia acontecer. Eu também Não, Acima do bem e do mal, né? eu queria. Não, eu só precisava, no fundo, eu precisava de uma autoafirmação. Uhum. E que Deus é comigo, Aham. né? É. E tu carregar isso, é tão bom a gente carregar Deus. E as pessoas chegarem, pra mim não tem elogio maior e melhor que alguém dizer assim, conversei contigo, me deu uma paz, Aham. né? Dá coisa boa conversar contigo, como tu tá diferente. Porque a conversa muda, né? Como tu A tá gente- diferente, né? Coisa boa de ouvir isso. É. E antes eu gostava que a pessoa dissesse, a André, você é braba, hein? Você é André. Não se mete com ela. Entendeu? E hoje eu penso assim, meu Deus. Não, a Quando Nana ela ia no salão e falava, meu Deus, A Dedê eu ficava louca. E a Dedê é muito parecida comigo, assim, eu já chegava intimidando, eu nunca deixei ninguém pisar em mim, porque eu já chegava sempre intimidando. Sempre eu já chegava por cima, assim, Na defensiva. A minha mãe Na dizia, defensiva. sai num dia, a gente tem até medo de falar contigo. E eu tinha essa defensiva também, Na tava sempre me defensiva. defendendo. Hoje eu já sou bem diferente, guria. Mas sabe? pra te ver como é o oposto, porque a gente sempre comenta, porque eu sou a passiva, ela é a Ativa. ativa, eu sou a razão, mas eu sou mais razão e ela é mais emoção. É só muita emoção. Mas eu tinha uma coisa muito séria na minha vida, que até hoje é uma coisa que eu tenho que estar sempre assim buscando, que é o orgulho, sabe? Eu sempre fui a passiva, a que entendeu, Parece a que não era sei o quê, mas o vozinha. orgulho era muito alto. Aham. Muito alto. E esse ano eu tive uma virada de chave na minha vida, que foi que Deus me mostrou o quanto eu era masculina. Então eu vivi uma vida inteira num casamento, que a vida inteira foi muito bom, que eu era a melhor mulher do mundo, mas que na verdade eu era muito o homem da relação. Sabe? Então assim, eu deixava tudo como eu queria. Eu manipulava, eu fazia as coisas como eu queria, porque eu era muito masculina. E daí esse ano eu tive essa chave, eu disse, meu Deus, eu não quero mais ser essa mulher masculina. Tu Eu sabe. quero buscar algo pra mim, porque eu quero me tornar feminina diante de Deus. Então eu comecei a buscar pastoras E ouvi mulheres. e ouvir mulheres pra tirar essa masculinidade, guria. Vocês não têm noção o que eu sofri? Aham, Tataia, foi. Assim, ó, eu ouvia elas, eu meditava na palavra, eu ia e eu chorava. Eu chorava, assim, era subjetiva minha. Ninguém tava vendo o que tava acontecendo comigo, eu não tava fazendo mal pra ninguém. Aham. Era algo subjetivo em mim, mas que eu tive que virar essa chave na minha vida e ainda tô virando. Por causa disso, por causa do orgulho, porque na verdade eu era muito orgulhosa. Então, assim, eu sempre fui uma mulher assim, ó, que eu sempre fui muito competitiva comigo, eu sempre quis ser muito boa no que eu fazia. Deus me livre falarem de mim, sabe? Então eu sempre gostei muito de receber elogios e de dizer, não, a Tatá é uma pessoa assim, assado. Isso era muito interno. Ninguém sabia que eu tinha esses sentimentos. Então Deus... Muita autoconfiança, né? Dessa autoconfiança, eu tenho um pecado que eu tenho que confessar todo dia pra Deus, que é isso, o pecado da autoconfiança. Porque, na verdade, eu sempre achei que eu era suficiente. Da autossuficiência. Eu sempre achei que eu era autossuficiente, sempre achei que eu era suficiente pra tudo. E era um pouco por causa do temperamento, né? Por causa de toda essa questão da gente ser gêmea, porque a gente sempre teve muita comparação. Né? As pessoas sempre nos compararam muito. Então eu sempre tinha que estar me elevando pra não ficar nunca por baixo. Então tu vê como é que é a criação da gente, como as coisas vai e como Deus tem que curar a gente internamente. A identidade da gente. Pois é, lá na igreja, Tatá, tu falou nisso da gente ser muito masculina. Então pra mim também isso era um desafio enorme, né? Imagina. E eu tô trabalhando Sabe isso. manusear até uma arma, né? Pois é. Entende? E então, pra mim também isso era uma dificuldade muito grande. E eu fiz um encontro com Deus, que é um retiro lá da nossa igreja. 3 dias. E eu cheguei lá, o quê? O que é o nosso primeiro... Nossa primeira visão sobre nós mesmos? Tô tudo certo, que nem eles. E falou, eu não matei ninguém. Não roubo, né? Os básicos ali, tô certíssima. Os 10 mandamentos a gente Pois fala. E eu tive uma experiência com Deus, assim, ó, que Deus me quebrou no meio. Sabe o que é tu pegar quebrar? Me quebrou assim de uma maneira. Assim, tirar no chão e... Ele não me quebrou, ele me espedaçou. Lá no encontro com Deus. E e Deus me mostrou assim o quanto eu também era ruim. Sabe? A experiência do Peniel. Como eu era ruim. E aquilo me constrangeu, assim. Sabe o que é? Sentir uma tristeza. E aí eu levei um caderno. E aí eu pensei assim, vai ter alguma aula, né? Alguma coisa. Levei um caderno e eu andava com meu caderninho e minha caneta. E aí eu pensei assim, tudo que Deus falar comigo, eu vou anotar, porque eu não quero esquecer. Eu vou anotar.
Que não pode ter celular, essas coisas. Não pode, não pode ter celular, eu não vivo sem celular. Não tem acesso a nada. E aí, nessa experiência que eu tive com Deus, eu pensei assim, tudo que Deus falar, eu vou anotar. E eu, na primeira noite, assim, eu pensei, como eu sou ruim. E sabe o que Deus falou comigo? E aí foi uma experiência incrível, porque era igual nós estamos sentados aqui, era Deus falando comigo. Eu chegava a ficar boba, assim, eu disse, que isso? Né? E Deus falou comigo, em todo o tempo que tu me julgava, porque eu julgava, eu sou assim, mas porque eu passei por isso. Eu sou assim, mas porque me deixaram. Eu sou assim, porque eu não tive a atenção que eu precisei. Eu sou assim, eu arrumava desculpas pro meu comportamento, para me justificar, né? E Deus me mostrou o quanto eu trazia os problemas pra mim. E naquela noite Deus falou comigo e Deus disse assim pra mim, enquanto tu me julgava e tu me culpava, eu te amei o tempo inteiro. Eu estive contigo o tempo inteiro. E aí Deus começou a me mostrar, igual passa um filme assim na minha cabeça, de todas as vezes que aconteceu uma coisa comigo que eu pensava assim, não, essa coisa que aconteceu comigo foi ruim. Não, isso aqui não teve nada de bom nisso aqui. E Deus me mostrava, mas olha o cuidado que eu tive contigo. Olha o que poderia ter acontecido. Olha o que sabe? E aquilo ali foi assim, a minha primeira experiência assim com Deus. De ouvir a voz de Deus e dele me mostrar que mesmo nas coisas ruins que eu vivi, o cuidado dele foi redobrado nas coisas ruins. O que eu achava que era bênção, não foi nem perto do tanto de amor e cuidado que ele teve quando eu não sabia, eu não valorizei. Então, ele me amava muito mais quando eu tava longe dele, porque eu queria justificar com ele. Eu dizia, não, meu Deus, nem tá... Olha o que Deus tá deixando eu passar. Então, eu tive essa experiência de Deus me mostrar que quando eu menos pensei que ele tava comigo, foi aí que ele me cuidou. Foi aí que tava mesmo. Foi aí que ele tava. E aí, depois disso, teve vários momentos bacanas, assim, mas muito da família. De como ser esposa. Eu tô com o Michel há 6 anos, né? Agora nós vamos casar. Porque eu fiz encontro com Deus e ele também. Agora nós vamos casar. Mas, querendo ou não, a gente já tem um vínculo, né? Do casamento. O casamento já existe, estamos juntos 6 anos. Sim. E Deus me mostrou assim, quanto eu diminuí ele. Não por maldade de, eu quero ser melhor que ele, mas porque eu não sabia ser cuidada. Então, eu não permitia que ele me cuidasse, assim como eu não permitia que Deus me cuidasse. Exatamente. E a partir do momento da entrega, eu acho que esse aqui é o podcast da entrega. É verdade. A partir do momento que eu me entreguei pra Deus, que eu pensei assim, Deus pode me cuidar, né? E aí eu cheguei em casa, assim, e eu lembro que Deus falou comigo no retiro e disse assim, escreve uma carta pra Michel. E eu no meio de um almoço lá parei, eu tava assim, Deus falava, eu saí. Parei lá no meio do almoço, peguei, fui pra um cantinho, escrevi a carta. E eu entreguei a carta pra ele. E depois ele também fez uma carta em outro momento pra mim. E tudo que eu queria ouvir do Michel, em 5 anos que eu briguei, que eu chorei, que eu... Michel, não é, sabe? Que a força do meu braço que eu tentei, Deus falou com ele uma vez e ele escreveu tudo na carta pra mim também. Que benção, né? Sabe? Quando Deus muda o coração. E aí, que nem tu disse, de ter pastoras. Lá na minha igreja tem a pastora, tem 2 pastoras. Tem mais de 2. E a importância dela ministrar, sabe? Olha, Andressa, e é uma mulher que, não é que nem tu falou, ela é pastora, ela tá mais próxima de Deus, não, mas ela tem a sabedoria, né? Tem a experiência. Deus usa ela pra falar, a intimidade. Deus usa ela pra falar comigo, tem a minha líder, né? E sabe o que acontece? Eu ouvia muitos homens. Tipo assim, na internet tá muito fácil, então tinham homens que eu gostava de ouvir. Hoje eu tenho só alguns que eu escolho ouvir e eu vou buscar muito nas mulheres, porque eu quero ouvir a versão da mulher. E a experiência, né? E as experiências delas, exatamente. E aí que eu fui aprender a ser... Eu tinha lido aquele livro Esposa e Modelação antes de ir pra igreja. Eu não sei se não foi tu que me deu, tá? Foi, com certeza. Gente, eu não li 10 páginas daquele livro. E botei, tava na minha gaveta. Eu cheguei do encontro com Deus e disse, Michel, só vou fazer um negócio. Eu preciso achar aquele livro. E agora eu leio com outra visão. Entendeu? Porque antes eu pensava assim, mas que absurdo. Gente. É um absurdo, né? Que absurdo. Sabe que eu vou dizer uma coisa, assim, que é um tema que eu sempre gosto de trazer quando a gente entra nesse, porque, na verdade, o mundo tá todo muito invertido de conceitos e tal, né? E eu digo, a moral e os bons costumes
né, parece que saíram de moda Sim. e eu acho que tá É muito verdade. descontextualizado as coisas. E uma coisa que eu acho muito importante ser falada é que o empoderamento feminino, nós todas, né, Sim. mulheres É importante. dominantes e tal, e a força do braço, mas a questão as pessoas ouvem aquela palavra submissão, né? Uhum. Ah, E assusta, né? Foi isso que me pegou naquele livro. E aí eu digo assim, ó, e na verdade é o fato de as pessoas não conhecerem o significado da palavra submissão que leva a esse monte de confusão. É né? verdade. Com certeza. E aí eu digo Tudo assim... é interpretação de texto. o problema Eu aprendi a estudar a Bíblia com dicionário. E na verdade a submissão só quer dizer que tu está sob a mesma missão, É. né? É verdade. Cada um É com o simples, seu né? papel, Simples. cada um com o seu papel, É. né? Uhum. Cada um com o papel da mulher, o papel do homem, do filho, do... Não é uma diminuição, né? Não, Não. não. É. E aí, por exemplo, hoje em dia tu fala num contexto de, por exemplo, de adolescentes jovens, Meu que Deus. capaz que você não. submissa. É. Então, Mas não tem coisa melhor que a gente ser cuidada, pensa Ah, bem. é verdade. Toda mulher quer isso, Mas a gente demora a entender. a entender e a dar o braço a E torcer, aquilo, né? uma vez eu me lembro, Dedê, que nós estávamos conversando, tu me mandou mensagem, alguma coisa, eu disse pra ti, em relação ao Michel. Busquem juntos. Uhum. É. Não deixa ele se perder, busca junto, faz ele junto. Porque o Michel Porque também. quando a gente não faz isso, eu não fiz isso. Eu nunca exigi e eu acabei até perdendo o meu casamento por causa disso. Porque sempre eu busquei, aí parecia que eu buscava por todo mundo. Aham. Entendeu? Então, assim, lembra que eu te dei esse conselho? Uhum. Busca junto. E, claro, eu orei por isso também. E é isso, né, Elisa? Porque tu tem isso, vocês buscam junto. Tu imagina se um só buscasse e o outro não. É julgo desigual, não tem É. como, né? E aí E, é e o Michel era católico, né? Uhum. Nós tínhamos. O Michel, católico daqueles. não, E aí eu fui levando um dia, eu disse, não, só vamos um dia lá na igreja. E eu aqui, ó, Espírito Santo, convence ele. Eu sei que tu pode. na verdade... Porque quem convence é o Espírito Santo, né? E o importante, claro, eu acho que em toda família, né, tem o que recebe o primeiro Chamado, né? E o evangelho não pode escandalizar, porque senão mais afasta do que aproxima. Mas que dá vontade, às vezes dá, né? Gente. Sacudir, né? Às vezes eu digo, gente. Mas aí que tá, né? É a tal da sabedoria. E eu sempre digo, pregue sempre, fale quando necessário, né? É verdade. Porque claro, todos somos humanos, em algum Sim. momento a gente se perde e tal, mas é que eu acho que as pessoas sentirem a presença de Deus não no que tu fala, e sim em como tu vive, né? Exatamente. Exato. Né? Tu sabe que quando eu me separei, assim, eu questionei muito Deus, sabe? Porque eu era mulher que eu aconselhava as mulheres da igreja, pensa, sobre casamento, todo mundo falava comigo. Porque eu só pregava sobre casamento. E eu tinha um casamento maravilhoso. Só que e eu achava, assim, quando eu me separei, eu disse, Deus, eu tenho certeza que eu tô no Senhor por causa desse casamento. Porque eu era muito quebrada no meu casamento. Mas não por causa de problemas ou circunstâncias, porque eu era quebrada ali. Né? Era a forma como Deus queria mexer comigo. E aí um dia Deus disse assim pra mim, quando eu me separei, tu não tá em mim por causa dele, tu tá em mim por causa de mim. Sim. E aí eu entendi, eu disse, bom, então, eu não vou me afastar do Senhor, né? Porque eu tinha medo de me afastar do É. Senhor. Ah, Eu perdi meu casamento, tu imagina, pra mim era uma derrota aquilo. Imagina uma mulher que buscava o Senhor, que falava do Senhor, que todo mundo conhecia. Imagina, tinha um casamento assim, né? Nós ia na igreja e tudo mais, daqui a pouco aquilo foi desfeito. Né? Mas ele disse, não, tu tá em mim por causa de mim, não é por causa de ninguém. E aí eu entendi. Tu sabe que eu passei eu tava com algumas pessoas, e aí eu vi uma pessoa falar pra outra assim, tu tem que ir pra igreja, porque tu tem que, se tu quiser ir pro céu. E aquilo eu fiquei pensando, será que eu tô indo pra igreja porque eu quero ir pro céu? E aí, não, eu me deu uma tristeza, porque eu senti um tom de interesse. Uhum. E aí eu orei bastante, assim, eu disse, ai Deus, desculpa. Porque eu tô assim, eu tô quebrada. Eu digo, ai Deus, né? E eu fiquei triste com aquilo. Uhum. E eu disse pra essa pessoa depois, numa outra oportunidade, eu disse, experimenta fazer um exercício. Se tu morrer e não existir o céu, valeu a pena? Uhum. E sabe o que Deus trouxe no meu coração? Exatamente esse questionamento. Andressa, se tu morrer e não tiver céu, valeu a pena?
E sabe o que que eu respondi pra Deus? Eu disse, Deus, o amor que eu vivo contigo todos os dias não precisa nem do céu. Eu só quero viver contigo todos os dias. E é ali que eu vi que a minha fé era real, que aquilo fazia parte da minha vida e que realmente aquilo estava em mim agora. Porque eu ia na igreja muito antes. Sim. Desde os 13 anos eu fui batizada lá, nós íamos na minha. E eu não sentia isso. Sabe? Era aquilo, ir na igreja. Sabia que eu tinha que ir na igreja. E quando precisava, buscava, né? Quando eu tava muito quebrada, ia. Socorro. Mas eu acho que é justamente isso. Até tu chegar nessa sabedoria, nessa maturidade, as pessoas acham que estão buscando Deus pra depois, né? Não, a gente busca Deus pra agora. Pra agora. Deus é agora. É o reino de Deus na Terra. A gente veio pra... Até porque ele vai voltar, né? Entende? Então... Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, se Deus é amor, Deus é amor. Mas se Deus é amor, ele vai vir pra perdoar todo mundo. Mas, gente, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. A gente, né, hoje a internet é tão assim, a gente pode usar pro bem, mas também tem muita coisa ruim ali. E tem muita coisa camuflada também, né? Sim, muito. Às vezes tu tá ouvindo uma coisa, tu acha que tá te edificando e aquilo ali tá te induzindo daqui a pouco ao erro. Eu não acho que Deus vá condenar alguém que erra por não saber. Sim. Mas eu creio que Deus tem o melhor pra nós e que Ele não quer que a gente erre, né? Então, tem tanta coisa boa, tanta ministração legal. Daqui a pouco uma amiga te diz, aquele dia no salão, as gurias, vê tal pastor, eu já fui ali, na hora. Mas eu me preocupo muito com essa geração que vem agora, com essa ideia de que eu só vou se isso for bom pra mim, né? Não tem a entrega, não tem o sentimento. E eu creio que viver com Deus é tu viver apaixonado. Sabe? Só quem já se apaixonou sabe como é se apaixonar. Eu vivo apaixonado. Esses dias eu peguei, abracei a minha Bíblia assim, eu disse, Jesus, será que tu não podia vir aqui só me dar um abraço? E aí eu tenho isso, que às vezes eu fico sozinha em casa, Davi na escola, o Michel trabalhando, eu fico assim, Jesus, coisa boa ficar eu e tu em casa. Eu digo, às vezes eu falo umas coisas com Jesus, ele nem deve dar muita bola porque eu tô falando. Mas é de coração, é o relacionamento, né? Esses dias eu orava e dizia, Deus não ri de mim. Eu vi Deus ri de mim. Eu também. Uma coisa que eu falei em oração, eu disse, Deus não ri. Deus não ri. Eu também assim, eu digo, não, quando eu encontrar Jesus, ele vai dizer assim, pô, mas tu falou, hein, Andressa? Misericórdia, toda hora me chamando. Eu queria que a Lízia compartilhasse um pouco o que você estava falando da igreja, como Deus foi colocando as pessoas, assim, te aproximando dessas células que vocês têm, das mulheres. Eu tenho clientes que fazem mechas comigo, que falam que, né, que vão na célula que tu faz parte. A Vitória Carvalho também, acho que é líder de uma célula, as gurias falam bastante dela. Como que é essa experiência que tu tem, assim, eu sei de pessoas que são próximas minhas, que já te pediram conselhos, que já ouviram teus testemunhos, teus conselhos. Quero que tu conte pra nós um pouco dessa experiência, assim, que são com essas mulheres, e até acho que com casais vocês também, né, tem esse trabalho, assim. Na verdade, a gente começou com aquela célula online, que eu não me sinto, assim, apta a liderar nada, sabe? Sim. Apesar de ser uma grande líder, né? Não, mas eu acho que é um pouco disso, é o meu descanso, sabe? Esse ambiente. As pessoas dizem, eu digo, não, vai chegar um dia, sabe? Mas não é ainda o dia. Sim. Então, eu procuro sempre auxiliar, né? Bastante. Então, nessa célula online, eu era uma líder, mas de organização, não de palavra, né? Volta e meia, o Raul disse, Lízia, hoje não sei o que tu fala. Eu digo, Senhor. Né? Então, tá. E aí, a gente acabou se aproximando bastante da Joyce, do Sandoval. E começamos aí na célula que acontece na casa deles. E aí, primeiro a gente começou só a ir na célula, nós não íamos em culto ainda. Sim. E aí, só que daí, o Luiz Antônio queria ir, Leonardo e tal, e aí aquele ficou muito pequeno o ambiente para tanto, muita gente começou a ir, né? E aí se criou, então a gente pegou a célula que cresceu e ninguém queria sair, todo mundo queria ficar junto, ninguém queria sair, então vamos pelo menos já tinha comunhão por faixa etária, né? Que daí se criou a dos a dos casais, as das crianças e as dos jovens. E ali a gente foi amadurecendo, foi entendendo, né? E aí eu tava muito envolvida fora com esses treinamentos todos que eu saía para fazer.
E eu não conseguia, assim, tinha sempre os projetos do Mais de Ti, Sim. que as gurias fazem, né? Só que eu nunca tinha conseguido participar. E aí eu coloquei como meta... Já nem me lembro desse ano passado. Sim. Porque era muitos anos que eu queria Sim. participar e não conseguia. conseguia, porque, tipo, era mais um dia, sabe? Uhum. E aí eu não me lembro mais, gurias, assim, mas daí eu participei, Sim. né, do Mais de Ti, como aluna, né? Sim. E aí depois disso eu passei a fazer parte do grupo das gurias que lideram o Mais de Ti, né? Então eu sou uma contribuinte, Sim, aham. né? Com a Vicky, no caso, ela era a prof de uma das casas e eu Aham. era auxiliar dela. E na verdade eu procuro sempre assim, ó. Eu tenho que me cuidar, porque eu tô sempre evangelizando, sabe? Sim. Lá no laboratório, quando eu vejo... Mas tu quer uma Bíblia? Eu te dou uma Bíblia. Aham. Né? Eu acho que eu sou a Que pessoa legal. que eu mais dá Bíblia na face da Da terra. Ah, então, sabe? tu e a mãe, você é muito bom. É. A mãe, ela dava a Bíblia. assim, Eu né? dou Bíblia pra todo mundo. Eu digo, ai, mas eu leio e não entendo. Porque tu não lê a Bíblia certa, né? Acho que eu vou te dar Aham. a Verdade. Bíblia certa. E as pessoas têm esse conceito. É... Inculcaram na nossa não- cabeça desde pequena, assim, tu vai Ai, ler, tu muito não vai difícil, entender. tu vai entender. E não é. Quando a Não pessoa é. vira a chave, não, mas não é tão Até difícil hoje tem assim. várias linguagens, né, da Bíblia. Faz parte. Mas isso é uma crença, né? Que o mundo veio com essa crença. Eu dei uma Bíblia infantil pro Davi. Tô adorando. Até eu olho. Não tinha pensado Que assim. aprende, tudo aprende. né? Aham. Então, na verdade, eu acho que é eu não sei, eu não me sinto assim. Seguindo Sim. as pessoas dizem, por exemplo, quando tu fala, ela falava coisas. Tu não se sente ser essa pessoa. Nesse momento eu tenho certeza que não sou eu, sabe? Aham. Esse ano que tá sendo bem desafiador, as pessoas dizem, as pessoas mais próximas, né? Como é que tu aguenta, Alice? Eu digo, claro que não sou eu, gente. Uhum. Entendeu? Eu estaria deitada aqui no chão chorando, eu já Uhum. tinha matado alguém. Descabelado. Entendeu? Aham. Mas com a graça de Deus, assim, ele tem se feito muito presente na minha vida, sabe? É cada coisa, assim, inacreditável. E eu posso dizer, assim, ó, que nesses últimos 5 anos, gradativamente, muito. E aí as pessoas que gostavam daquela Lísia mais impositiva, resolutiva, ai, que saudade Aham. né? Quando... Chega a hora tu é mais leve. gradativamente eu fui me tornando... Continuo, assim, ó, eu sou a mesma Lísia. Sim, competente, disciplinada, essas coisas. A mesma Lísia, né? A única coisa é que, tipo, eu entendo que não sou eu, é ele. Entende? Uhum. Assim, então muda o teu jeito de falar, muda... Tua postura. Tu entende? Eu sei que não é o que eu vou te As falar que roupas, né? Né? As Ah, coisas. isso até nem... Hein, ô, Dedê? sempre foi comportada. Dedê, quando tu se veste assim, tu diz, olha só, Tata. Não, eu- Até as vestimentas. também crente. Não, eu tô. E eu me orgulho. E Eu aí- cheguei do retiro lá, do encontro com Deus, e eu pensei assim, misericórdia, que roupa que eu tenho pra botar. Eu não tenho uma roupa pra botar. Guria, aquilo foi me A gente aprende a se constrangendo. cuidar, né? Cuidar Aham. do corpo, pra não O ficar valor mostra que tem, o né? valor, O valor que a gente Aham. tem. Se Sabe, valorizar. antes tu ia me dizer alguma coisa e ia dizer... Claro que não. Óbvio. É. Não é assim. Nada a ver. Aí eu, tá. Uhum. Não, a gente tem que respeitar todos os pontos de vista. Uhum. Assim, né? Uhum. Né? Não, eu entendo, realmente, É. Pode Mas aqui em ser. Cachoeira, assim, tem crescido muito esse número de pessoas, né? Muito. Buscar, assim, é um avivamento aqui nessa cidade, eu vejo, assim. E no grupo de vocês, que eu tenho bastante amigas conhecidas e que elas postam, assim, como as pessoas estão buscando. Pessoas, assim, eu tenho uma cliente minha que eu nunca imaginei, sabe, que ela fosse buscar, e hoje ela busca, até se batizou, e a gente se fala bastante, assim. Sabe que eu recebo muito assim, ó. E ela tá no grupo de vocês. E aí, claro, todo mundo é líder ali, sabe? Sim. É cheio de líderes, é cheio de mulheres, assim, extraordinárias e principalmente, assim, Que estão disponíveis. se ajudando umas às outras, né? Assim, é lindo. Eu fico até constrangida, eu digo, de vez em quando eu nem me acho merecedora de estar, assim, no meio de pessoas tão queridas e especiais e... é lindo, sabe, Gurias? Aham. Só que daí também chegam as improváveis, né? Porque, na verdade, todas Sim, somos improváveis. é verdade. Né? Mas daí tem umas que, no conceito da Terra, não são improváveis, são impossíveis, né? Mais ou menos. Né? E, Sim, tipo, é verdade. transcendem improbabilidade. Já tá... Aí, ai, mas tu acha mesmo? Aí eu pergunto, por que não?
Se tu acha que tu pode, eu também posso. Com certeza. Se eu acho que eu posso. É que daí cidade pequena todo mundo se conhece, sabe o passado, conhece tudo, né? Não, mas e também não tem a ver com isso. Claro Sim. que tem a ver que a gente, né? Ou o tipo de pessoa, né? como Tipo assim, ai, capaz aquela, sabe? Ai, jura, né? Nesse grupo, né, tem um grupo que vocês fazem parte, que eu lembro assim, ó, que teve épocas que amigas minhas, que foram amigas nossas, né, que a gente orava, né, Tataia? Esses dias teve uma até que se batizou, não vou ficar dando nome assim das gurias aqui, que eu ainda mandei mensagem pra ela, bah, como eu orei por vocês. Que eu me lembro que Deus dizia, ora por fulana, sabe? Assim, hoje indo assim, e Deus faz a obra, Deus resgata aquelas pessoas. Claro que não só eu fiz isso, outras pessoas devem ter feito, mas eu vi que a minha, eu também orei por aquela pessoa e aquilo ali também, sabe, aconteceu. E eu vou te dizer assim, o que me tranquiliza nesse grupo que eu frequento é que eu vejo assim, ó, uma preocupação muito grande em fazer o que é a vontade de Deus. A oração é sempre, Senhor, não permita que a gente dê passos que não são os seus, que não saia da nossa boca palavras que não são tuas, porque isso eu me preocupo muito, sabe, gurias? Sabe? É porque é uma responsabilidade, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E quanto mais vai crescendo, mais compromisso. Maior a responsabilidade. Né? Mais responsabilidade, mais problemas. Então porque tu existe esse posicionamento muito intenso, uma oração muito forte, assim, ó, para que nada seja feito que não seja do plano de Deus. Que nada seja dito que não seja, sabe? Sim. Então é muito amor, é muita responsabilidade. Então tu vai aprendendo muito todos Porque os o dias, né? o gerar pessoas pra Deus e o cuidar pessoas pra Deus é um desafio, né? É. Mas ainda bem que a gente tem a palavra, né? Que daí tu não é tu, a pessoa não vai ficar dependente de ti. Ela tem que ficar dependente da palavra, porque ali tá é Jesus Cristo puro ali, né? Vocês sabem que eu vou falar, a gente fica pensando o que eu falo, de vez em quando tu não quer expor ninguém, né? Assim, de falar. Mas o Léo, meu menino de 7 anos, nossa, super evangelizador, assim, e de vez em quando a professora se mata rindo ali e diz, minha mãe disse que é do diabo, sabe? Para os colegas, né? Ele tem razão. A professora do Davi que me disse que esse dia ele tava cantando um louvor, escrevendo. Eu dizia pros meus assim, ó, eu dizia pro Lucas, o Lucas que é muito falante, isso é da nossa casa, tu não precisa falar pras crianças, sabe? Na escola, tá? Lucas que ele disse, ô mãe, só eu da minha turma sou evangélico. Não, e nós nessa história toda, né, e tal. Aí um dia a prof do Léo me diz, Elisa, eu queria tanto, né, e tal. Gente, o Léo evangelizou a professora tá indo pra igreja. Ai, que amor. Que benção. Sabe, assim, ó. Gente, eu digo, com 7 anos, assim, ele falando, claro, daí ela vinha me perguntar as coisas, aí eu contava e tal. A criança no primeiro ano, a professora já faz 3 cultos que vai com a gente pra... Que amor, que legal, né? Assim, que aí eu digo, o Léo é o evangelizador da prof, né? O resgatador. Que lindo, né? E quanta gente, né, só precisa do gatilho, né? Do caminho, né? Porque todos nós temos o preconceito, né? Sim. Começamos com muito preconceito. E realmente, eu digo, como em todos os lugares, tem o lugar saudável, né? Tem a igreja saudável, a igreja não é saudável. Tem igrejas saudáveis, tem igrejas que não. Então, assim, tem até aquela frase, né? Se alguma igreja te magoou, tu nos desculpe. Né? Verdade. Porque a igreja também, algumas igrejas machucam. Igrejas são pessoas, né? Não é o templo. O templo não faz nada, né? São as pessoas que fazem parte ali, né? Então, de vez em quando, alguém pode magoar alguém. Né? Eu sempre falo assim, ó, quando alguém falar qualquer coisa e se revoltar contra ti porque tu é crente, pode saber que quando ela se converter vai ser a maior evangelista, porque quando a mãe se converteu, eu falava pra cidade inteira que ela tava louca. A tua mãe agora tá louca, tá indo numa igreja, eu falava horrores, eu agredia ela até verbalmente, porque o que ela queria nessa igreja? Quando Deus me tocou, que eu fui convertida, assim, né, depois eu era chamada de louca. Sabe? Daí a gente quer compensar, né? Daí Deus me começou a me usar muito, assim, e aí eu vejo, assim, que Deus faz isso que é justamente pra Ele te mostrar. Tu era assim, né? Eu me lembro que eu falava horrores, assim, meu Deus, depois eu até pedi perdão pra ela uma vez. Mas eu dizia, a mãe já levanta orando, eu me assustava, guria, sabe? Eu levava cada susto. Porque a nossa vida foi uma mudança muito rápida. Assim, a mãe nunca nos ensinou a buscar nada.
Eu já Nada. digo, vamos Deus. Eu e a Tataia nunca Acordei, fomos a lugar vamos. nenhum. Eu e a Tataia fomos pessoas que a gente nunca foi a lugar nenhum. O gente primeiro só foi lugar na que a gente igreja. caiu foi na igreja, essa que a gente Foi. faz parte até hoje. Receber Jesus. Sabe assim? Então a mãe nunca nos ensinou nada. E ela foi por causa da depressão. E só que Deus falou com ela, Deus curou ela, né? E aí ela orava por nós e eu tava no mundão, pensou que eu gostava, eu queria sair, eu queria festa, eu queria. E eu dizia não, e aí as pessoas, e a tua mãe, Fernanda? Nunca mais eu vi a mãe, agora tu tá enfiada numa igreja. Meu Deus, e eu falava horrores. Só que Deus já me dava sonho com o pastor da igreja. Já me dava sonhos de coisas que iam acontecer na minha vida. E eu dizia pra ela, hoje eu sonhei com aquele teu pastor, tu vê, eu nem era batizada, e Deus já me dava, vinha me trazendo coisa ali, eu fui me convertendo, assim. E aí depois eu virei a maior evangelista. Hoje eu falo do Senhor, eu me posiciono, eu não importa o que digam, sabe? Eu procuro exatamente isso, assim. Eu sei que as pessoas olham de vez em quando, sabe? Assim, Ainda existe, né? Por mais que há um avivamento no país, né? Não, O Brasil não vai ser o tem. maior avivamento, né? Que vai existir, né? Amém. Mas mesmo assim, ainda Mas- tem os... Mas aquela coisa que nem eu digo assim, no início tu é bem discreto, assim, né? devagarinho. Foi que nem eu que cheguei assim, toda É. louca, mais louca pra me atirar. Mas eu tenho muito esse cuidado, assim, sabe? De não afastar as pessoas. Sim. Porque a palavra pode ser certa, mas se o momento é errado, tu afasta, tu não aproxima, né? E tem essa questão também que eu me lembro que a gente, quando a gente entrou na igreja, a mãe sofreu preconceito. Como assim, tu, fulana de tal, tá aqui, essa igreja não é pra ti? As pessoas também têm essa coisa, se tu tem dinheiro, porque tu não precisa da igreja, que igreja é só pra pobre. Tem todos esses preconceitos, existem Não, claro hoje. que tem. E hoje as pessoas estão mudando a visão, porque estão vendo que grandes pessoas, as pessoas estão buscando e que tá mudando a vida delas. Mas isso. eu vou dizer pra vocês, gurias, nesses cursos todos que eu fui fazer, eu começava a olhar em volta e eu dizia, já fiz, isso eu faço, aquilo eu faço, o que... Aham. Aí quando tu começa a querer ver qual que é o que, tipo, o que é o que tu ainda não fez. Aham. Onde é que tá o erro? Onde é que tá o erro, Uhum. né? Sim. E é onde que tá o erro. Porque se tu pegar qualquer livro que tu goste, que tu leu na vida, a hora que tu lê a Bíblia, tu vê da onde que saiu aquele conceito. Sim. Tudo foi construído ali. Entendeu? E- Tipo, é. tu leu o melhor Verdade. livro, Não tem. né? Aí, tipo, eu gostei desse livro. Não que não tenha que ler, claro que tem que ler, Sim. entendeu? Mas seja de negócio, Seja. seja de economia, seja Uhum. de inteligência emocional, tá tudo ali. É o livro Tudo. da sabedoria milenar. né? Exatamente. Verdade. Que maravilha, né? Aham. Que bate-papo bom. Se deixar, a gente vai ficar a noite toda aqui na Tataia. Até meia-noite. Não, até meia-noite dá. Mas o que tu falou, que eu achei interessante, foi dos improváveis, né? Sim. Eu era uma total improvável. Né? Acho que tu eras impossíveis. Eu acho que eu era. Sabe que a gente te ama, né, Dedê? Mas Não, eu acho que era sei. impossível. Não, pois é. E tu sabe que eu vejo o amor de Deus é aí. Porque eu não preciso. Por eu sempre ser intensa, Aham. então, Em em tudo. É. E então eu não preciso convencer ninguém. É. O que eu vivo mostra para as pessoas Isso que é o que legal. Deus pode fazer. Então eu não vou chegar lá e dizer, olha, tu tem que te humilhar, tu tem que pedir perdão, tu tem que te arrepender. Eu não preciso. Eu gosto que as pessoas vejam através de mim o que Deus fez. Então eu procuro nem falar. Eu nem falo. Eu espero que a pessoa me pergunte, tá, mas o que houve contigo? Aí eu digo, não, o que aconteceu? aham. Não é o que houve comigo, é quem chegou, né? Aham. Que foi Jesus, claro. Mudou. O que eu digo é assim, ó, na verdade, Deus nos fez perfeitos, né? A gente nasce imagem e semelhança de Deus, né? Uhum. E com o decorrer do tempo, isso a Camila Vieira fala, né, nos treinamentos dela. Aí, tem um treinamento dela que é bem legal, que tem até no YouTube, é Viva Sua Real Identidade. Aham. E aí ela fala, né, que na vida vão colando post-its na gente, né? E aí quando tu vê, braba, furiosa, exigente, né? Tudo que tu vai ouvir. E tu vai absorvendo. E tu vai colando os post-it. Aí chega um ponto na vida que quando tu chega na frente do espelho, tu só enxerga post-it, né? Uhum. Que foi o que falaram, De o que ti, né? disseram sobre Sobre ti. ti. É. Entendeu? E aí tu fazer o caminho de volta, que é de arrancar esses post-its todos e saber, né, se reconhecer como filha amada de Deus, como teu única coisa que Deus quer de ti é que tu ame o próximo, né? Aham. Né? E aí as pessoas têm essa busca pelo propósito. Qual é o meu propósito? É amar o próximo. Se é amar o próximo fazendo um cabelo, se é amar o próximo É verdade. cuidando da segurança, se é amar o próximo fazendo o exame, ama
o próximo. É verdade. Né? É só isso. É só isso. É só isso. Ou ama o próximo É simples, né? cozinhando. Porque o propósito é ligado às pessoas, né? Não a ao mim. que- É. entende? E Deus ama é o simples, ele é próximo. simples e acessível. É. A gente aqui complica. E eu creio que ele bota as pessoas assim, ó, que combinam contigo, É. né? Porque eu vejo tanta gente dizer assim, ai, mas eu era igualzinha a ti. E aí eu respondo, e tu vê o que Deus pode fazer. Olha aí. É verdade. E muitas vezes as pessoas acham, não, tu tá brincando? Eu, não, tô falando sério. Vamos na igreja? Esses dias eu convidei uma amiga e disse, sim, vamos na igreja. Sério? Eu disse, sério. Ah, mas domingo de noite, não sei o que. Eu disse, não, depois da igreja, se tu quiser, vamos. Ah, vamos comer uma pizza domingo depois da igreja, quer ir na igreja? Aí eu tô bem nessa. É isso Porque, que é legal. porque eu também não vou negar aquilo que eu vivo, sabe? É, com Se tá certeza. me fazendo bem, não tem por que eu disfarçar assim. E eu sou a filha de Deus que se reconhece e que valoriza. Porque eu digo, olha o que Deus fez pra mim. Tu tá passando por isso, mas Deus fez isso e isso. Deus pode fazer isso e isso. Eu reconheço o que Deus faz por mim e na minha vida. E eu acho o máximo poder contar pros outros, poder verdade. compartilhar. O meu Instagram antes era só Festa, coisa errada. bebida. Festa, era isso. Aham. Festa, bebida. E era, não vou negar quem eu era. E agora, Indiretas, a gente nessa coisa do indireto. indiretas. Hoje eu vejo uma pessoa postar uma indireta, eu pensei, que Coitada. tristeza essa pessoa. Ai, Como tá deve estar né? triste. É verdade, Eu penso né? É bem isso. Aham, é bem isso. Eu tenho Dá uma uma, letrinha eu nela, tenho uma tá conhecida fazendo que diz assim, ai, tu chega a tá irritante. Eu digo, que bom que tu te irritando. Quer dizer, mas às vezes o que tu incomoda na outra pessoa é porque às vezes a pessoa te usava de bengala É. pra justificar um comportamento dela. Com certeza. Né? A partir do momento que ela não pode te usar mais, É. Tu fica chata. tu fica chata, tu começa a incomodar, É, verdade. né? Porque antes era muito fácil assim, eu vou fazer isso, mas também a Flávia fez isso pra mim. Eu faço isso, mas é porque a Fernanda falou isso de mim. Não, agora tu faz isso porque tu quer fazer isso, porque eu não te dou mais a opção Essa autorresponsabilidade é de muito me usar. importante, né? Tu buscar. E a partir do momento que tu te recolhe, que tu não deixa mais as pessoas te usar como bengala delas. O Aham. problema não é mais teu, o problema é delas. É delas. E tu dizer assim, agora se resolvam, É. né? Aham. E aí eu tenho percebido assim, ó, que as pessoas vêm me buscar. Ei, mas tu não acha que isso aqui é o certo? Eu digo, olha, esse problema não é meu, eu não posso resolver. Ai, que lindo, né? Tu Esse sair... amadurecimento é tudo. Não, e tu aprender a sair de um problema que não é teu. é. Porque a gente começa a querer ajudar. Não, às vezes nem é por mal. Tu quer ajudar um, tu quer ajudar o outro, tu quer ajudar um amigo, tu quer ajudar um parente, tu quer ajudar. E tu te sobrecarrega. É, verdade. Quando vê, tu tá doente e tá todo mundo se apoiando em ti. E a partir do momento que tu te posiciona, que tu diz assim, ó, olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas só quem pode resolver esse receber uma direção de Deus. É. Eu acho que a partir do importante. momento que a gente sabe o que é nosso, o que tá ao nosso alcance e o que não tá, a gente vive muito melhor. No lugar que a gente vai trabalhar, a gente sempre influencia muitas pessoas conforme a gente se veste e as pessoas começam a ficar parecidas. E um dia Deus disse pra mim, se tu influencia elas, mostra Cristo pra elas. Exato. Tu tem que ser modelo de Cristo, então mostra pra elas Deus que elas também vão querer. Não, é? isso é um desafio, gente. Não, e é uma Ela responsabilidade. falou, é um desafio, né? Porque a gente é muito íntima. Uhum. Então ela conhece o meu pior e eu conheço o pior. É. Mas é Você incrível fala quando a gente do entra nos lugares assim, as pessoas começam. Até as roupas, gente. Eu vejo assim, eu tipo, meu Deus, como a gente influencia as E a pessoas. gente tá trabalhando. E não é nada demais, mas é o pouco que tu tem, elas Eu sabem. recebi uma profecia numa igreja que eu fui e que eu tava buscando pra ir pra trabalhar num lugar assim que eu precisava trabalhar, que eu tava assim me sentindo que eu precisava, eu tinha uma dor assim terrível assim que me cortava, uma dor de alma, que eu precisava produzir porque eu sou da produção, né? E aí eu recebi uma profecia numa igreja e eu disse, tá, tomei aquilo como verdade, que apareceu um lugar pra mim trabalhar, que era profissional, que era de Deus, que não sei o que, tá. Aí aconteceu, nós fomos pra esse salão de beleza, que ela precisava de cabeleireira e ela também era cristã. E a primeira vez que eu fui lá, a Nanã não queria ir. Aí eu fui, tava muito quando eu resistente. cheguei em casa, eu disse pra ela Eu tinha assim, perdido o tu salão, nem eu sou sabe. resistente pra umas coisas. Eu disse, não, tu nem Não, sabe. quando Deus quer abençoar, pode saber que eu resisto. Aí eu disse, não, tu nem Se eu sabe. resistir, é benção. Eu disse pra ela, tu nem sabe, tem Bíblia lá. Tem uma Bíblia, ela é crente. Guria,
Nós estamos lá desde junho, nós já temos célula dentro do salão. É. Todas são crentes no E não, salão. vou ir só E aqui olhar não sem era compromisso. tapeando. Então, assim, Só ó, vai todo o olhar. trabalho que a gente queria fazer aqui em Cachoeira, que a gente tentou fazer no salão, É, nosso, que nunca nós a gente tinha- conseguiu. Agora Nunca. Deus tá trazendo tudo isso, assim, pra gente. Na nossa Que vida. legal. Ah, Hoje assim, a gente ó, tá colhendo é uma- tudo que a gente plantou todos esses anos, sabe? com Hoje. pessoas em outros lugares. Então, assim, ó, nada é em vão com Deus. Nada, então. Tudo é uma colheita, né? E eu tô dizendo isso por quê? Porque vocês são duas pessoas que eu orei muito. Aham. Eu orei muito Amém. pela Lísia. Amém. Apesar de tu ser a pessoa, assim, que tu sempre teve palavras num momento bem difícil da minha vida, que tu realmente não sabe. É. Mas toda vez que tu ia fazer escova, assim, ó, eu sabia que Deus ia falar comigo, porque eu Aham. já era cristã. Então Deus te usava Tu já, muito tu pra já falar ficava comigo, atenta. pra me fortalecer, pra me encorajar, pra falar coisas, assim, que realmente eu tinha que buscar na minha vida naquele momento, né? Então eu orei muito por vocês. É. Muito, eu já orava muito, porque nós tínhamos grupo, né, de oração Eu dentro do lembro, tinha salão. no salão, É, né? Sim, nós tínhamos no Aham. salão. E a Dedê, então, nem se fala, né? Porque a Dedê foi uma pessoa, assim, que ela fez parte da minha família. É. Fui casada com o tio dela, né? Eu tenho meu filho, é primo dela. Então, É. assim, eu orei muito por eles. Eu paguei um preço muito alto por essa família. É verdade. E quando eu vejo algumas coisas pensando assim, só Deus sabe e eu sabemos o preço que eu paguei. Eu muito jejuei, eu muito fui pro joelho, eu muito... Porque É foram verdade. muitos anos dentro de uma família, né? E eu sempre fui bem-vinda nessa família. Até hoje a gente tem Até muita, hoje, muita, com muita certeza. comunhão, né? Uhum. Com todo mundo, assim. Então, assim, vocês foram duas pessoas que eu amei muito e é tão bom, assim, Ai, poder hoje compartilhar amém. da mesma linguagem, né? Coisa E oração é o boa. melhor presente, né? É verdade. Ah, eu tive. Fora o Davi, né? Que o Davi é uma coisa, assim, que não tem. Eu sou madrinha do Davi. É. Aham. Na verdade, a única Sonhos, vez que ele foi. profecias com Ele foi batizado, foi lá na igreja, só eu e tu. Apresentado, eu É, te apresentei, apresentado, a única vez que ele foi eu e a Tatai. É, verdade. E o. Esqueci agora o que eu ia dizer. Ainda Não bem. misturamos daí. Mas essa questão, assim, da oração, da importância da oração. É, da A oração. gente Que eu, orar pelas pessoas. que eu ia né? dizer, a oração é um presente. Eu tive numa outra igreja, lá em Porto Alegre. E eu não tinha ido em outra igreja ainda. E aí eu cheguei assim meio, né? Tímida. Não. Eu cheguei graça e paz pra todo mundo. Ah, Graça tá. e paz. E as pessoas dura. E ainda essa minha amiga brincou, tu parece aqueles bonequinhos que aperta e diz, graça e paz. Aperta, graça e paz. E eu disse, que isso, gente? E aí tá, mas aí o que acontece? Ah, quem quer oração vem aqui na frente. Qualquer hora eu quero oração. E aí o que aconteceu? Que engraçado. Quem quer oração vem na frente, eu prontamente, eu já tava na frente, só levantei. E já parei aqui, né? E o cara olhou pra mim, o que tu quer? Eu disse, Oração? oração? Pois é, óbvio. Eu disse, ele falou ali, ó, quem queria oração. Oração? E ele, tá, mas o que tu quer pedir? Eu disse, não quero pedir nada. Oração. Só quero agradecer a Deus pelo que eu tenho vivido. E eu senti que aquele cara, ele levou aquilo por afronta. Meu Deus. Uhum. Fiquei muito triste. E o cara orou assim comigo numa raiva. Aham. E ele orando e eu sentia pesar o meu ombro. Jesus. E aí comecei a me arrepiar todo. E eu disse, ai, Jesus. Vou começar a orar. Não, e aí. Não, eu pensei isso. Será que eu não devo de orar por esse cara? Mas aí eu pensei assim, nossa, a igreja não é mim. Aí fiquei quieta, Só gurias. cada Eu fui pra inteligência. casa pra vocês verem que o mundo espiritual, ele é assim, ó. Ele é muito presente na minha vida. E hoje eu sei. Hoje eu sei da força que ele tem, entende? Eu não entendia nada sobre isso. E aí aquele cara orou. E eu vim pra casa e eu dormi. Eu tive um pesadelo tão horrível. Tão horrível. Uma guerra espiritual. E eu acordei. E acordei assim toda suada. E quando eu me olhei no espelho, eu tava toda arranhada. Aham. E eu me arranhei. Pescoço, no colo, tudo. Eu tava toda arranhada. Ah, o que eu fiz? Já chamei a minha líder na hora. Carol, pelo amor de Deus, preciso que tu ore por mim. E já não dormi mais, não conseguia comer. Ah, e eu já chamo todo mundo. Pode, é minha líder? Vem orar por mim que eu não tô bem. Sim. E já A pedi gente tem que oração. ter cuidado onde a gente pisa, né? Era isso que eu ia dizer. Por isso que Deus coloca a gente no lugar certo. Exato. E aí eu tinha muito disso. Qualquer lugar que eu for, né? Deus é Deus. Todos Mas, os filhos de Deus, é, amados, a gente Mas acha. o que é? Da gente ter o cuidado, É. né? Porque daqui a pouco a gente é uma esponjinha, a gente absorve. É. E muitas vezes o ambiente pode ser bom, né? Mas uma pessoa Mas uma ferida, pessoa é. ferida, exato. é uma pessoa... Todo mundo tem E aí eu problema, pensei chega lá assim, e tu não ter, tu só quer agradecer. E eu É estranho pra ele. e engraçado que eu senti, o Espírito Santo me tocou na hora que eu senti a indignação dele. Tu vê.
E ele não aguentou, o cara olhou pra mim e disse, como assim? Eu disse, não, moço, só oração. Oração. Deus vai te mostrar. É. Deus vai- E aí tu vê, né? E aí tudo influencia. E aí daqui a pouco, uma dor de cabeça, alguma coisa. Alguma coisa é. E eu não tinha esse lado espiritual, sabe? Sim. Eu há pouco que eu conheci isso, que eu vivo disso. Vivo isso, né? Sim. Mas como é forte pra mim. Eu tenho sonhos. Uhum. Eu seguidamente eu tenho sonhos. E eu conto pra quem entende, né? Sim, Eu digo, olha, eu sim. sonho. E Deus me traz bastante coisa em sonho, assim. Mas como eu Tem isso sinto. também. Como eu sinto, sabe? Me pesa. Uhum. Às vezes eu chego num lugar e eu fico. E aí é aquilo, é o Espírito Santo. Por que eu ficava bem nesse lugar? Agora eu chego aqui eu não gosto, não acho mais graça. Uma coisa que né, que era tão legal pra mim. E é o Espírito Santo que convence a gente, né? Verdade. É ele que tá ali, é que nem eu digo, ele é nosso amigo. Ele tá ali te dizendo, olha, aqui, tu vinha tanto aqui, e não era isso, né? Uhum. E aí, quando a gente anda com Deus, assim, até o nosso caminho, né? Ele vai ajeitando, vai colocando pessoas. É o cuidado dele e o amor dele, né? É, Que organiza a nossa vida. É verdade. Porque nós vamos pedir pra elas deixarem uma mensagem, né? Vamos, Elas não sim. queriam olhar pra câmera, elas vão ter que olhar. Vamos. Cada uma, primeiramente a gente quer agradecer, né, por elas estarem aqui, né, Tataia? Verdade, vai. Aqui em Cachoeira é tão... Pra nós, assim, ter esse espaço aqui pra gravar o podcast, pra nós foi algo muito de Deus também. Foi uma experiência que a gente também teve, que a gente queria. É. Naquela semana que a gente vinha, a gente queria, e logo eu vi na internet, disse pra A Tataia, olha Rafaela aqui, mandou olha só, mensagem. vai ter um lugar pra nós gravar, É. porque a gente gravava com pessoas de Capão, que a gente conheceu lá através da internet, pessoas que a gente conhece há pouco tempo, e as pessoas da nossa cidade, que a gente tem um convívio, a gente precisa gravar com essas pessoas, né? Então Deus proporcionou esse lugar assim, então vocês são as nossas segundas convidadas de Cachoeira. Obrigada. Então a gente quer agradecer e que cada uma deixe então uma mensagem, né, para as pessoas que vão assistir sobre Qualquer mensagem. qualquer coisa que Vai, vocês queiram falar. Primeiro, olhem pra Pode câmera ir, aqui, pode ir. cada uma fala, né? Na verdade, eu acho que a mensagem é só uma, né? Que as pessoas estejam abertas, né? Porque ninguém... Eu sempre digo assim, a gente só pode concordar ou discordar do que a gente conhece. Uhum. Se permitam conhecer, né? Exato. Legal. Conhecer. Eu acho que a partir do momento que tu te permite conhecer, aí tu pode dizer me serve, não me serve, creio, não creio. Porque o que eu mais vejo é pessoas dizerem que não gostam, que não querem, mas elas nem sabem do que não gostam, É, e do que não verdade. querem e o que não creem, né? Sim. Verdade. Então é um Se processo que Uhum. se permitam, que não precisa ser intenso no início, né? Aliás, nunca precisa ser, mas é que não tem, né? Como não ser O depois. natural vai É. ser intenso. Então, mas é isso, é o de se permitir conhecer, o de se permitir viver, né? E ninguém é obrigado a nada, né? Aqui também, né? Verdade, É verdade. Aqui também, a hora que achar que não faz sentido, É, verdade. né? Acho difícil, mas né? Legal. Muito É bom. o pessoal se permitir. Quem se permite, nunca vi ninguém dizer que se arrependeu, né? É. Com A gente certeza. vê, eu mesmo me arrependo, eu vejo meu filho de 15 para 16 anos agora. Eu disse, meu filho, assim, ó, se eu soubesse o que tu sabe na tua idade, É verdade. meu Quanta coisa, né? Deus Tipo, do de livro, céu, assim, ó. Que benção, que sabe? oportunidade. Eu acho que se eu soubesse o que o Leozinho com 7 anos sabe, e não é óbvio, não é culpa de ninguém, não é Sim. porque eu digo, o Paulo Vieira que diz, né, todos somos vítimas de outras vítimas, É. cada pai, cada mãe. Sim, com certeza. Eu gostaria de ter feito mais pelos meus filhos, meus pais Uhum. gostariam de ter feito mais por mim, cada um com as suas crenças, com as suas dores. Mas a gente foi abençoado por essa verdade, É, né? verdade. Então, nada mais justo do que a gente ide e fazer discípulos, né? Isso aí. Então, Muito assim, bom. E eu queria dizer pro pessoal que tá nos assistindo que nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, né, que tá tudo tão frio, tudo tão... O amor de muitos esfriará, né? E eu acho que eu tenho uma mensagem que eu levo pra minha vida, assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então eu acho que tem muita gente que precisa de Jesus, mas ainda não sabe que é Jesus que pode dar, né? Esse alívio, essa paz que excede o entendimento. Eu acho que a gente busca no mundo coisas e anseios da gente que só Jesus pode nos trazer, que só o amor de Deus, mudanças
mudar pela força do nosso braço, mudar o outro, mudar a gente mesmo, a gente não vai conseguir mudar. A partir do momento que a gente entrega, que a gente falou tanto na entrega, né? Eu acho que eu queria pedir para as pessoas se deem a oportunidade. Jesus precisa de uma oportunidade, né? É que nem eu digo, chega pedindo o que tu quiser, buscando o que tu quiser, mas Jesus só quer uma oportunidade, porque Ele está aberto a nós todos os dias. Quem foge, quem se recusa somos nós. E Ele tem um amor tão grande pela gente, eu fico emocionada de contar, porque eu sei o que é viver sem o amor de Deus. Eu vivi muito sem o amor de Deus. Na verdade, tu tinha, tu só não reconhecia, né? Eu vivi longe dele, sabe? E ele sempre me cuidou, como eu comentei, né? Então eu acho que quem tá procurando buscar, quem tá procurando mudar, quem procura uma nova vida, quem tá cansado, não é fácil a gente ser forte o tempo inteiro. Quem tá cansado só tem um descanso, né? Eis a crente vos falando. Mas essa é a verdade, sabe? Que só nele a gente encontra a paz, o amor. A gente tem um buraco dentro da gente que é do tamanho exato de Deus, né? Que só Deus vai preencher e que transformações que só Ele pode trazer para nossa vida. Muito bom. Gente, teve muitos insights, né? Muitas viradas de chave, muito conselhos, muita coisa. Muito testemunho. Foi muito legal. Vai Tá ser... até leve, assim, parece que a gente não quer sair daqui. Sair da nossa célula. Essa atmosfera tá demais. Tá demais, mas é isso aí. Então tá. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Valeu. Que show.